Olá, mulheres queridas! Estamos aqui com mais um episódio do podcast Mulher em Sintonia. Hoje com o Cláudio, que vai falar com a gente sobre hipnose. A gente já estava conversando um pouco antes de começar aqui a nossa gravação e a minha cabeça já está bombada! Primeiro eu vou apresentar a nossa querida Patrícia, a nossa querida Leila. Quais são as expectativas para esse episódio de hoje, Paty? Ai, as minhas são altas, porque é um tema que eu desconheço e eu tô muito curiosa. E a gente já teve uma prévia aqui super interessante, né, Cláudia? Verdade, verdade. Bom, é um tema que eu me apaixonei por causa do Cláudio. Inclusive, já passei por uma hipnose com ele. Gente, é surpreendente. Vamos à apresentação do convidado para vocês entenderem com quem que a gente vai conversar hoje. Ele é o Cláudio dos Santos Padovani, terapeuta e mentor em desenvolvimento humano, advogado por 20 anos, especialista em direito e processo do trabalho, direito empresarial, lei geral de proteção de dados e durante a sua trajetória na advocacia foi membro da comissão de coaching jurídico da OAB. É membro regional da comissão de direito sistêmico da OAB, vice-presidente das comissões de coaching jurídico e direito sistêmico da subseção de Mogi das Cruzes, Master Coaching, Coaching Eric Soriano. E aqui, gente, tem mais de 20, 30 certificações que eu não vou conseguir ler, porque senão nós vamos tomar o podcast inteiro só com a qualificação desse homem que está aqui sentado hoje, né, Cláudio? Bem-vindo, Cláudio. É um prazer ter você aqui. Igualmente, gostaria de agradecer o convite da Leila, agradecer você, Patrícia, você, Maite. É muito bom estar aqui, né? Contar um pouquinho da minha trajetória com a hipnose, um pouquinho também da minha obra, do meu trabalho. E falar sobre hipnose, para mim, é apaixonante, eu me apaixonei por isso, então é o que eu faço hoje, né? E quero contar com vocês aqui para dar um pouquinho do que eu aprendi com vocês aqui. Então, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta, que é a base de tudo. Eu não tenho muito conhecimento sobre essa questão. Na verdade, eu só conheço hipnose, que é aquela lá que o mágico vai e faz um comando e a pessoa desmaia no palco. O que é, afinal, hipnose? Bom, vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte, essa que você está falando é hipnose de palco, tá? A gente aprende também quando a gente faz a formação. Essa hipnose, a gente tem algumas pecadinhas, né? Então, a gente já vê a pessoa que é mais suscetível. Então, tem todos uns testes que a gente faz para a gente poder travar a pessoa e a gente localizar as nossas, vamos dizer assim, vítimas na brincadeira, né? Mas a hipnose é um estado normal do ser humano, né? Isso aí já vem de 4.000 anos atrás, isso é muito estudado, vem desde o Egito Antigo, os tempos do sono. E a hipnose é um estado fisiológico normal do ser humano, em que você simplesmente relaxa e você tira o seu lado de vigília e você acessa o seu inconsciente. E lá estão tudo que está registrado, às vezes, de informações, estão no seu inconsciente. Então, quando você faz a hipnose, você entra nesse estado de relaxamento, você consegue, então, acessar coisas, traumas, fobias, medos, coisas boas e coisas ruins. E nesse estado de relaxamento, você consegue fazer as ressignificações e você também consegue fazer mudanças de mindset. Então, você pode, através desse processo, fazer muita coisa na sua vida. E o melhor, né? Você faz em você também. Você não precisa de um especialista, que a gente fala da auto-hipnose. Então, o pessoal tem muita coisa para falar sobre isso, fala muita besteira, mas a hipnose é fisiológica. Simplesmente, às vezes, você está ali conversando com as pessoas, né? Quando você olha o relógio, nossa, estourou meu horário. 3 horas falando com a pessoa, nem percebi. Né? Ou quando você está naquela televisão, que você está conectada com a televisão, aí você toma aquele susto do filme. Você está em estado hipnótico. Então, assim, a imprensa sabe disso, a televisão sabe disso, a mídia sabe disso, os pastores sabem disso, os padres sabem disso, e as pessoas usam, só que eles, infelizmente, agora está virando queridinha, mas antigamente condenavam muito o uso da hipnose. Porque talvez ela tivesse distorcida e visto como uma prática de magia, de uma coisa que não poderia ser falsa. O pessoal vincula muito ao ocultismo, né? Isso vem muito lá do tempo de Mesmer, porque assim, a hipnose veio lá, mas o difusor, né, que a gente tem hoje na história é Mesmer, mesmerismo, né? Inclusive, o Allan Kardec foi um dos alunos de Mesmer, né? Discípulos, inclusive. E ele, se vê passos magnéticos, tudo isso vem lá da hipnose, lá de trás. Só que Mesmer, ele fez toda a estrutura, né, que ele entendia que era uma energia animal, que primeiro ele começou as técnicas com ímãs, depois ele afastou dos ímãs, e aí começou a questão de passe, de energia e dessas coisas. E aí foi feita uma banca, né? Ele fez muito sucesso na época lá atrás, porque ele realmente começou a aprender as coisas. E no caso em Lemaitre foi uma pessoa que era cega e ela viu, né? E aí quando ela viu que não queria, ela retraumatizou e perdeu a visão de novo.
né? Porque existe disso, a traumatização e retraumatização. E foi feita uma banca, e Mesmer foi tido como vigarista. Entende? Então, aí ele foi excluído, né? Quem que estava na época que estava julgando o Mesmer, né? Tava lá o nosso querido Benjamin Franklin, né? E o inventor da guilhotina, né? Então, cortaram-lhe a cabeça, brincadeira, né? Mas falaram que era um charlatanismo. Então, aí, dali para frente, a hipnose foi tratado como a pseudociência, foi tratado como manipulação, ocultismo, né? Porque existe a hipnose então, não verbal, inclusive, né? Que ela tem muito processo catártico. Então, às vezes, você consegue fazer a pessoa ter a verbal, que a gente faz na clínica normal, mas tem também a técnica não verbal, que também a pessoa entra automaticamente no estado de transe e ela entra ali em catarses, né? Então, essas catarses, quando a pessoa olha, quem está de fora e vê aquilo, e se impressiona. Mas ali é um processo também fisiológico, que o sistema vagal da pessoa entrou em colapso. Enquanto ela está ali resolvendo as coisas dela, ela está tendo colapsos catárticos, né? Ela resolveu, ela volta do estado, acabou o problema dela, já está pronta para outra. O cérebro dela reiniciou, ele restartou, entende? Então, aí por isso que a coisa começou, né? Aí nós temos na Índia, que antes não tinha a anestesia, né? Então, os médicos antigamente usavam da hipnose para poder fazer amputações, né? Tudo quanto é tipo de amputação. Nossa, E hoje... olha, cirurgias de horas. E hoje, por incrível que pareça, já existem tatuadores que usam da hipnose, já existem dentistas que usam da hipnose, já existem casos de pessoas que não podem ser sedadas, que usam da hipnose para fazer cirurgias. Então, assim, a medicina já está acolhendo a hipnose de novo, né? O pessoal do dentista já está fazendo isso de novo. Então, e agora a neurociência está provando o poder da hipnose. Então, hoje, com um estudo mais apurado da hipnose, inclusive tem uma briga lascada do Conselho de Psicologia que está querendo puxar essas terapias para eles de novo. Eles excluíram e agora estão querendo trazer de volta. Eles estão ali realmente porque a hipnose realmente é muito mais assertiva, é muito mais efetiva a técnica, né? Você imagina você poder fechar uma sessão, 3 sessões, 5 sessões, você resolver às vezes uma coisa que está lá atrás na tua infância e você é rápido, você consegue resolver às vezes com uma técnica ali, você consegue soltar isso e fazer a ressignificação disso, né? Então, tem muita crítica, né? Mas agora a hipnose se tornou uma das queridinhas das terapias. Olha que interessante, É bom né? isso. Muito legal. Não Não é é? bom isso. É muito bom. Porque assim, imagine só, né? A gente pega algumas terapias, né? 6 meses, 1 ano, 5 anos. Aí, de repente, você pega um trauma, por exemplo. A gente pega tanta coisa na clínica, né? E aí você pega um trauma, às vezes, eu estava comentando com vocês, né? Um pirulito, às vezes, que a criança ali, o pai deu para um, esqueceu de dar para outro, um afago. Às vezes, isso está um vírus instalado com sucesso e você, através de um processo ali terapêutico da hipnose, você consegue fazer com que aquilo seja tratado e a pessoa vá para a vida adulta sadia, né? E aí você consegue... Quanto tempo será que, de uma forma consciente, né? Lembrando que o consciente da gente, ele bloqueia as emoções. Então, o que a gente faz na hipnose? A gente tira esse guardião aqui para ter acesso à parte de trás, né? Para a gente poder abrir, expandir isso que está guardado debaixo do tapete para poder tratar isso. Quanto tempo será que a terapia convencional demoraria para poder quebrar essa barreira, né, do consciente para poder acessar essa informação e tratar essa informação e soltar essa pessoa? Entende? Então, isso tem quantos psicólogos hoje que estão indo para essa área, né, da hipnose justamente por conta disso. Ela é muito mais rápida para você acessar, para você resgatar e ressignificar, né? Melhorar ou ressignificar, que a gente fala, né? Pode ser melhora ou pode ser ressignificado. Então, vai depender muito também da disponibilidade do paciente em querer olhar isso, né? Então, Você falou de melhora, ressignificar, mas nunca um novo trauma? vai retraumatizar quando o pessoal que for atender não for qualificado para isso. Então, existe uma questão de retraumatização, sim, né? Como toda profissão, existem os profissionais e os profissionais. Então, existem casos, inclusive eu já peguei na minha clínica, né, em que a pessoa forçou a minha paciente, né, a tomar uma decisão na hipnose, né, e ela chegou na clínica destruída, porque ela tomou uma decisão na vida dela e ela não tinha autorização interna para aquilo. Então, ela foi retraumatizada. Então, eu tive que arrumar uma coisa primeiro, para depois arrumar outra coisa, e agora ela está bem na vida de novo. Acho que como todo processo, né, que a gente vem falando aqui, né, seja através de qualquer terapia, né, você tomar cuidado aonde você está e com que experiência você está lidando com a pessoa e o que você vai mexer. Eu faço, por exemplo, eu a todo momento, minha esposa está aqui assistindo a gente aqui, né, e a todo momento eu estou reciclando. Então, a todo momento eu estou com meus mestres, né? Então, assim, não é uma coisa que eu fiz hoje, eu fiz um cursinho de final de semana e estou fazendo.
Assim, a cada ano, pelo menos 5 vezes eu faço reciclagem. Em todo ano. 5 reciclagens por ano. Para quê? Ele está trazendo novidades, está fazendo coisas da neurociência, então eu estou sempre me atualizando para poder fazer a melhor técnica, né? Então a gente vê muito curioso por aí. Hoje, infelizmente, banalizou muito. E aí a gente pega esse problema da hipnose, porque a gente vê séries falando mal da hipnose, a gente vê profissionais falando mal da hipnose, né? Porque realmente existem os profissionais, né? Eu já vi casos, né, de escolas que ensinam coisas que é só regressão, regressão, regressão. Mas e se não for o caso de regressão? E se tiver outras coisas? Porque a hipnose não se resume só à regressão. A regressão é uma das técnicas da hipnose. Então, quer dizer, aí fica barrado numa coisa, e se não tiver uma causa original? E se for um outro problema? Como que faz? Às vezes uma coisa sistêmica, como é que você faz? Né? Então, por isso que eu estudei bastante, eu andei por escolas para a gente poder saber, olha, isso aqui é o caso de constelação familiar, isso aqui é um caso da hipnose, esse cliente ele não vai acessar por hipnose, eu vou para a programação neurolinguística, então eu vou fazendo de acordo com... A terapia é sob medida, então eu vou sentindo com o paciente primeiro, eu faço uma entrevista para poder entender o contexto, para saber aonde a gente vai caminhar. Porque não adianta eu chegar na clínica, eu vou fazer uma regressão em você, e se você for uma pessoa resistente ao transe, se você às vezes tiver um probleminha ali que você não quer olhar para isso. Então eu tenho que saber para onde eu vou andar. Eu tive um paciente na clínica, já estou falando demais, né? Não, mas vamos tá lá. ótimo. Eu tive um paciente na clínica, foi um barato, era um senhorzinho. E aí o senhorzinho chegou para mim, ele estava com uma doença, e eu não acredito em hipnose, mas vem indicado pela família, né? A gente chega, a gente brinca, né? A hipnose vai ser assim, é a curva do rio. Nada deu certo, vai falar com o hipnoterapeuta que vai dar certo, né? Aí veio falar comigo, olha, eu não acredito em isso e tal. Eu falei, tá bom, vamos tentar, vamos conversar. E eu falei para vocês que eu estudo o Milton Erickson, né? Sim. E o Milton Erickson, o transe é conversacional. Eu não preciso necessariamente jogar você em transe. Eu vou conversando com você e vou fazendo o que eu preciso fazer. Brincadeira. Eu falei, bom, tá gostoso mesmo, já tinha agenda, já tava vazia mesmo no final, que eu marquei o último horário para ele. Eu falei, tá bom, o senhor não acredita? Eu marquei 5 horas da tarde para ele. Tá bom, o senhor não acredita em hipnose? Tá. Era 8h30 da noite a hora que eu terminei a sessão dele. Meu Deus. Ele perdeu noção do tempo e espaço. Lembra que eu falei para vocês que é um bate-papo, você perde noção do tempo e espaço e tal. E eu tenho, por isso que eu tenho esse reloginho de sutileza. Então eu já bato o olho aqui, eu sei o que tá acontecendo. Mas eu não fico mostrando para ele que eu tô preocupado com o relógio. Então, dou uma olhada, vamos embora. Resultado, eu tratei esse senhor, mas foram 8h30 da noite. Ele falou, nossa, acho que faz o meu horário, 6 horas da tarde, eu preciso ir embora, porque meu estacionamento fecha às 6. E eu preciso ir embora. Eu falei, olha, senhor, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu vou chamar o Uber pro senhor. Põe num táxi, alguma coisa. Porque já são 8h30 da noite. O quê? 8h30 da noite? Eu falei, realmente, a hipnose não funciona, né? Então, como a hipnose não funciona, né? Então, a gente foi por outro caminho e tal. Não falei que eu fiz a sacanagem pelo Milton Erickson, né? E a gente trabalhou. E foi uma sessão muito gostosa e muito tranquila, né? Não precisei fazer transe, não precisei ir contra a crença dele, né? Então eu fui devagarzinho, na sutileza, tratando aquele que precisava ter tratado. E ele saiu de lá, ele chegou de uma forma e saiu alegre, feliz, radiante, já com a vida, a cabeça aberta. Então, quer dizer, a gente faz também as sutilezas, né? Aí eu falo, nossa, Cláudio, 3h30, eu falei, mas eu tava com horário, tava com tempo, né? Às vezes você resolve uma coisa rápido, mas já tava a agenda vazia, tranquila, vamos trabalhar, vamos ver até onde vai. Então, Cláudio, o estado de flow, que é aquela falta de percepção do tempo, é um estado hipnótico? A gente fala rapport, né? A gente entra em rapport, você perde tempo e espaço, né? Você fica conversando. A gente pode também... A PNL também, ela buscou na hipnose, né? O Bandler e Glinder buscaram da onde? Milton Erickson. Sim. Então, Milton Erickson e hipnose na veia. Né? Então, eles foram buscar o melhor do Milton Erickson e colocaram na PNL. Quando eles falam, então, rapport, eles estão falando o quê? Estado de hipnose, conversa do Milton Erickson. Né? É um estado realmente, porque a gente entra incrível, em conexão... Né? Como é que as coisas tempo e espaço. Perdeu tempo e espaço, se encaixam, né? Os temas e... Perdeu tempo e espaço, já era, entendeu? Você tá ali, eu fico conversando às vezes na clínica, eu fico preocupado porque o cliente depois, a gente sai do atendimento e ele quer continuar conversando. Eu falei, calma, vamos marcar a sessão. Eu posso entrar em estado de hipnose se eu não quiser entrar? Tipo, você vem com essa proposta para mim, você é o clínico e você fala, Mate, eu vou te hipnotizar. Você fala, não quero. Do seu jeito, é o jeito certo, porque a hipnose é o seguinte, é uma auto-hipnose. Então, a gente faz o IE7, né? A gente começa a testar as possibilidades em você. Então, se você já não começa a seguir os comandos que eu tô te dando, não vai rolar a hipnose mesmo, entende? Então, assim, um dos mitos da hipnose é justamente esse. Nossa, eu vou para um lugar, você vai comer meu cérebro, você... Né? Não existe isso. A hipnose é o seguinte, tem que ter a autorização da pessoa. Se a pessoa não autoriza, esquece, não vai, não rola, né? Até porque você está programando o seu cérebro, né?
Então, se não vai funcionar, seu jeito é o jeito certo. Você já programou que não vai funcionar. Aí a gente, como terapeuta, a gente tem que saber o caminho que vai tomar. E se realmente a pessoa quer realmente tratar aquilo. Né? Porque a gente já pega, às vezes, na clínica, que a pessoa... A gente fala da vítima, né? Eu não trato vítima. Que a vítima quer palco. Eu falo, olha, quando você quiser tratar comigo, você vem conversar comigo. Do seu jeito. Eu já na primeira consulta, eu já falo, ó, não é pra mim, já pode procurar outro profissional que eu não vou resolver seu problema. Né? Porque a pessoa não quer resolver. Isso fica muito claro quando a gente Que é começa a conversar. aliado. Porque a pessoa quer palco. Ela quer mais um para bater palma para nossa, como você sofre. Então, se você quer resolver, eu te ajudo. Agora, se você quer palco, quer que um aliado para entrar na história triste, não me procura, porque eu não vou fazer isso para você. Eu tô para resolver. Até porque eu sou coach, né? Então, coach é início, meio e fim, né? Vamos cortar esse caminho, vamos reduzir o espaço, vamos fazer as coisas para acontecer. Junto com o né? pensamento do coach, Junto, né? A forma terapêutica. Potencializa, né? Sim. É isso que eu acho que é legal, sabe? Porque a gente abre as ferramentas, né? Você abre toda... Sim. Bom, se você tá aqui para resolver, eu uso essa técnica, né? É meu conhecimento de coaching para... Eu já vou Você usar. alia todas as técnicas Você alia, que você tem. Muito legal. Por isso que eu gosto de estudar um entrega. pouquinho, né? Porque daí eu gosto sempre de estar fazendo coisa nova, estudando coisa nova, porque é o seguinte, a gente, na cadeira, né, eu brinco que é um Kinder Ovo. Literalmente é um Kinder Ovo. Você senta e você não sabe o que vem de lá. Né? Já teve casos que você faz uma bela de uma pré-entrevista, chega na hora H é outra coisa, completamente diferente, vai para outro caminho. Aí, se eu tô uma pessoa, um terapeuta limitado, eu não vou conseguir resolver. Eu vou ter que me rebolar ali. Como eu já tenho outras ferramentas, então eu entro na cadeira ali, vamos trabalhar. Vamos trabalhar do que precisar, entende? Até resolver o problema. Como diz o Milton Erickson, né? Eu vou testar todas as fechaduras até a chave, todas as chaves até abrir a fechadura. Vamos lá, uma hora abre. Né? É o caminho que eu sigo. É possível criar uma coisa irreal no meu cérebro? Como assim? Por exemplo, vamos lá, você é advogado também. Sim. Então, vamos supor que fosse lícito você buscar uma confissão, não sei se isso é ou não, buscar uma confissão de um criminoso através da hipnose. Então, isso que eu falo para vocês. Tudo, o cognitivo da gente, você consegue trabalhar algumas coisas. Quando você entrar nas questões que vão prejudicar você, o seu estado de alerta, ele vai pular na frente e falar, opa, acorda, filho, aqui não. Entende? A defesa. Então, é a autodefesa. Então, assim, por isso que um dos mitos da hipnose é justamente esse. Você vai fazer coisas, vai fazer... Não vai, porque a partir do momento... A hipnose de palco, as pessoas fazem aquilo porque elas estão ali para isso. Elas dão a permissão a isso. Elas já vão no espaço ali, já sabendo que elas vão passar por aquele processo. Então, quando elas estão naquela brincadeira, a partir do momento que ele fizer uma brincadeira que viole qualquer tipo de coisa, qualquer princípio daquela pessoa, a pessoa acorda na hora. Vou dar um exemplo para vocês, para ver como que isso é forte. Eu estava na terapia, por isso que eu falo que é os Kinder Ovo da vida, né? Estava fazendo um processo com a pessoa, uma moça, e no meio do processo a gente faz o processo de liberação. Então, até a bexiguinha aqui vai muito por isso. Falei, agora você imagine que você está concentrando tudo isso que você está vendo aí dentro de uma bexiga. A hora que eu falei bexiga não. Falei, opa, calma. Vamos ressignificar isso. Vamos procurar aquilo que faça sentido para você. Aí ela voltou porque na infância dela, e eu não sabia disso, ela tinha sofrido um trauma com bexiga. Nossa. Quando eu estava na cadeira hipnotizada, eu falei bexiga, ela entrou em trauma, voltou lá na cena que estava acontecendo com ela na infância, com a bexiga. Então, quer dizer, se eu não fosse um cara safo, né, eu já estava ali, e o que eu faço agora? Lasquei minha hipnose, eu lasquei meu processo. Eu fui, tratei aquele trauma, falei, já que é 2 em 1, vamos fazer 2 em 1. Tratei o que ela precisava tratar, tratei o trauma da bexiga e voltamos na terapia de novo. Bora, vamos mexer, vamos arrumar isso daí. Ficou bem? Vamos mexer com bexiga agora. Agora dá para mexer com bexiga? Dá. Então vamos soltar a bexiga. Então, quer dizer, olha onde que vai as coisas. Entende? Então, quer dizer, entrou em algo que para ela fere o princípio dela, ela pula na hora. Entendi. Acorda na hora. Um alerta, né? O corpo da gente, assim, ele tá aceitando, ele aceita a sugestão. Aí chega no momento que você percebe que aquilo não é para você, você acorda. Opa, peraí, isso não. É o que acontece na televisão, às vezes. Você tá assistindo um filme, às vezes você vê alguma cena, alguma coisa que você não concorda, você fala, vou mudar de canal. Você muda na hora o filme, se você não concorda. Verdade. Você tá ali focado no filme, você vê uma palhaçada no filme, você fala, não vou assistir mais essa porcaria, não. Deixa. Isso não tem nada a ver. Aí eu falo pra você está hipnotizado. Por que você desligou o filme? Por que você mudou de filme? Você tá hipnotizado ali, você tá grudado no filme. Aí o seu estado de alerta fala, putz, Não, isso aqui não. tô fora. Entende? Você tá hipnotizado no filme, você tá ali conectado, você tá estado focado de atenção ali, fogo pleno ali. Pode cair uma bomba nuclear do seu lado, você tá focado. Mas, em compensação, fere no princípio seu pra ver se você não acorda daquilo.
Muito interessante, hein? Muito. E é importante ter esse conhecimento, né? Porque às vezes a gente tem uma informação de hipnose. Lembra quando eu falava, Sim. imagina, eu não vou passar por isso. Lá sei o que você vai passar para mim. Não, não quero saber. Porque você pensa numa hipnose num estado de Sim. inconsciência total. Sim, E que você vai ser manipulado. Ou que a pessoa é isso, que eu ia falar, você pensa que ela vai ser algo que vai né, por crendice popular, que alguém vai interferir no teu, sei lá, teu pensamento. No teu arbítrio, né? Não, Vai fazer algo que você não está autorizado a deixar a pessoa fazer. Olha como as Isso. coisas são... Não, E sabe uma das brigas que é mais gostosa na clínica? Que é um barato? A gente faz o processo de relaxamento. A pessoa está escutando o tempo inteiro o que a gente está falando. Sim. A pessoa ela está escutando. Aí a pessoa volta do transe, aí o olho, como que a gente sabe que a pessoa está em transe? Porque os olhos entram como se você estivesse em sono, REM. Então ele fica tremendo aqui, a pálpebra fica vibrando, né? A pessoa ela fica gelada e ela fica transpirando pelas mãos. Então, e ela fica também com um estado que ela tivesse torpor. Então ela está ali naquele estado de torpor, toda a mente relaxada. Aí a pessoa volta do transe, ela fala que ela não foi hipnotizada. Não, mas eu escutei você o tempo inteiro. Isso não é isso que... Então a gente também tem que explicar para o nosso paciente o que é o transe. Porque senão ele acha que não foi hipnotizada. Isso é sempre... Eu estou escutando você o tempo inteiro. Então, quer dizer, você baixa a frequência da pessoa, você manda a pessoa lá para baixo, e a pessoa está o tempo inteiro escutando você. Inclusive, a gente faz, às vezes, movimentos, né? Olha, às vezes está na criança, às vezes a gente vai, por exemplo... Olha, inconsciente está aí dentro, eu falo com o adulto, falo com a criança, com o que eu estou falando? E a pessoa está respondendo. Quanto mais transe, mais profundo, mais lento para ela responder. Mas ela responde, porque ela está num transe profundo. Então, a gente está conversando o tempo inteiro o que está acontecendo. Está claro, está escuro, o que está acontecendo aí, onde você está, onde você não está, qual é a representação disso que você está vendo, você consegue acender a luz, não consegue acender a luz. Agora você vai como adulto ver aquilo. Né? Então, a gente consegue fazer. Né? Eu faço a terapia dali no tempo também. Então, a gente vai para o passado, joga para o futuro, vem para o presente, testa, vai para o passado, vai para o futuro, testa, e fica fazendo isso o tempo inteiro. Até a pessoa... A gente sabe que a pessoa está bem, porque fisiologicamente a pessoa responde aquilo. Mas a gente vê transpiração das mãos, a pessoa acorda, parece que ela dormiu 3 anos, que o olho dela fica vermelhinho, alta irrigação dos olhos. Né? Aí eu falo, vai lá no espelho lá, por que você está com esse olho vermelho aí? O que aconteceu? Fez alguma coisa que não deveria, né? A gente brinca, né? Usou um tóxico, alguma coisa, porque o olho vermelho desse, se não entrou em hipnose, né? Então, é assim, porque a pessoa ela entra em estado de relaxamento, né? E às vezes a pessoa está escutando o tempo inteiro. Porque não tem como fazer hipnose se você não está escutando. Como é que eu vou fazer você tratar seu trauma se você não escutar os meus comandos? Como é que eu vou fazer você olhar aquilo lá e ressignificar aquilo se você não me escuta? Então, tem que ter consciência. Mas dá um pouco de medo isso, porque me parece, você falando dessa forma, que você tem o controle sobre mim e isso é uma das questões que a pessoa, né, não entende a hipnose. Eu entendo que você vai ter o comando sobre a minha pessoa e eu não vou ter esse nível de consciência. Não. Contrário. O trabalho é seu. A gente, como terapeuta, a gente vai direcionar. Então, assim, olha, por exemplo, aonde está o trauma? Você só vai lá se você quiser. Por exemplo... Se você não quiser, você não vai no teu problema. Caso de regressão, por exemplo. Eu já tive caso de regressão. Então, o que a gente faz? Principalmente regressão, a gente usa bastante isso. Olha, agora você vai fazendo a contagem até chegar no problema onde você... O primeiro problema. Aí você vai contando, eu vou contando. Chegou? Chegou. O que você está vendo aí? Onde você está? Então, a gente vai fazendo o quê? Para você poder trazer à sua mente aquilo, né? E você vai dar uma ressignificação para aquilo. Você vai como trazer você pro seu pode trazer? porque Como está que no você pode? inconsciente. Por exemplo, o caso da criança que a gente fala aqui no livro, né? Como que essa criança pode ver isso? Então, por exemplo, a criança foi negligenciada pelos pais, às vezes. Muito comum. Criança com fome, criança com sujeira, né? E criança que foi deixada num cantinho. Muito comum na terapia. Muito. Aí você fala, agora como adulto, como você pode fazer para acolher essa criança? Então, não, eu posso abraçar o que ela está querendo, o que ela está pedindo. Então, eu vou perguntando e você vai fazendo a sua forma de ressignificar aquilo. É você que vai ressignificar isso, não sou eu. Eu não tenho esse poder. Né? Eu apenas vou fazer o quê? Com a técnica, eu vou direcionando a condução do processo. Como um advogado. O advogado vai conduzir o processo da melhor forma possível. Sim, né? porque ele tem o conhecimento técnico. Eu, como terapeuta, vou fazer a mesma coisa. Olha, como que a gente pode fazer com isso aqui? Você chegou nesse ponto. Qual é a melhor maneira de você resolver isso? Entende? Então, a gente usa o processo de hipnose para poder resolver isso. Então, não sou eu que vou falar para você, resolve isso. Até porque, se eu falar para você o que não for conveniente para você, você vai acordar do transe. Como eu falei, é você que comanda o transe. Né? Quando eu falei, a hipnose é uma auto-hipnose. Eu apenas vou acompanhar você para você chegar lá e ressignificar aquilo.
E eu vou falar, como que você pode resolver isso? Qual a melhor maneira? Você, por exemplo, é um trauma de criança. Você é adulto, o que você pode fazer com aquela criança? É carinho, é amor, é acolhimento, é um beijo, é um doce, é uma comida? O que você pode fazer agora como adulto para resgatar essa criança? Então você vai lá, resgata e traz para você. Beleza, resolveu? Resolveu? Vamos voltar para o futuro agora. Isso era uma coisa que eu ia perguntar, né? As questões que você gostaria de desmistificar. Eu acho que essa é uma das mais importantes das pessoas terem claro que você não vai estar ali, pelo que eu entendi, né? A dúvida da Má, vulnerável. Inconsciente. Inconsciente. Eu vou estar apagado. Não. De jeito nenhum. Então, acho que essa é a primeira, né? O que é hipnose, nós entendemos que essa mudança da frequência operacional, inconsciente, mas também com a tua permissão. Tudo Né? é Que é permissão. uma... achei incrível isso, que eu também não tinha essa ideia, né? De você ficar ali com aquele receio do que a outra pessoa está fazendo, né? Tem muito disso. E aí, assim, a gente tem as técnicas. Por exemplo, eu tenho a verbal, né? É por isso que eu acho que é interessante. Tem a verbal, que a gente faz o processo, caminhar, e tem a não verbal. A não verbal, a gente fala que é o canhão para matar um pernilongo, né? Porque realmente você joga a pessoa em catarse, ela se resolve ali. Então, eu não preciso nem saber o que está acontecendo ali. Né? Eu vou apenas fazer as sugestões ali de sons, né? Que a não verbal é sons, né? Então, a gente faz a pessoa em som, joga, né? Desculpa o termo, né? Mas a gente coloca a pessoa num transe profundo através da não verbal, né? Que trava todo o sistema vagal, aí sim. Mas a gente, em momento nenhum, também vai falar com a pessoa. É a pessoa tendo o processo dela ali. Eu vou sugestionar algumas coisas com sons, mas é a pessoa que está se resolvendo ali, através disso. Então, eu não tenho como entrar e falar alguma coisa, sugestionar alguma coisa. Entende? É você com você, o tempo inteiro. E quando a pessoa entra nessa catarse, nesse estágio, e ela não consegue sair dele? Não existe isso, Leila. Não existe isso. Cara do Cláudio. É a mesma coisa de você falar o seguinte, você vai acordar amanhã? Não sei. Não sei. Então, mas você numa saúde normal, você acordando, dormindo, comendo certinho, você sabe, vai deitar hoje, amanhã cedo você não acorda? Sim. Acorda. Então, é a mesma coisa a hipnose. Lembra, é fisiológico. É um processo fisiológico. Então, uma das coisas que o pessoal fala que vai derreter o cérebro, vai voltar, não volta, isso é uma balela, isso é uma mentira, isso daí. Porque é uma coisa fisiológica, não tem como. Só se a pessoa tem um AVC durante o processo. É uma coisa que pode acontecer. Pode acontecer, né? é um Mas infarto, uma enfim. coisa fisiológica que pode dar algum processo, mas vamos dizer assim, é uma infelicidade, não é porque fez a hipnose. Sim. Entende? é Então é uma outra coisa, questão. Não foi é uma a outra causa, questão, não foi foi a uma- causa. Então, vamos imaginar o seguinte: fisiologicamente pode dar algum problema, mas veja, não tem nada a ver com a hipnose. Tá. É uma outra coisa. Então, a hipnose é o seguinte, já na clínica, né? Volta. Às vezes a pessoa tá tão gostosinha ali onde ela tá, né? Principalmente quando a gente faz a projeção pro futuro, né? E joga pro futuro, a pessoa tá tendo a sua melhor versão lá, tá, nossa, tô curtindo, nossa, que beleza. E a pessoa não quer voltar, porque ela tá na vibe boa. Exato. Ela tá naquela vibe gostosa ali, nossa, eu conquistei isso, nossa, yes, nossa, eu tô vendo tanta coisa, eu tô conversando com a melhor versão, nossa, tá sensacional. Então, agora você pode voltar. A pessoa Espera ali só tá- mais um pouquinho, mais um E a pessoa pouquinho. fica ali, né? Quer dizer, mas eu falar, quer ver uma coisa? A gente costuma brincar. Eu gosto de fazer muito isso aí quando a pessoa tá enchendo o saco lá, não quer voltar. Falei, olha, seguinte, teu tempo passou, a partir de agora, a cada minuto é R$50 o tempo extra. Acorda na hora. Aí a consciência rapidinho Não, volta. olha, não, olha, seu tempo acabou aí, agora, a partir de agora, a cada minuto extra é R$50. Você não precisa nem contar 3, 2, 1. Você não precisa nem contar 3, 2, 1. Mas eu tô brincando assim, mas a gente usa algumas linguagens assim para poder acelerar. Então, como eu falei, você vai estar consciente o tempo inteiro. É que tem pessoas que estão gostosinhas. Então, tem pessoas que não querem voltar às vezes. Porque, imagine o seguinte, você está num lugar relaxadão, aquele sono de domingão, aquele sono gostosão, que você não quer levantar, você escuta as coisas longe, mas você fala, putz, é mais 5 minutos, mais meia hora aqui no relógio, você está lá relaxadão, né? Você não quer levantar da cama. Você sabe, é domingo, você não está sem compromisso, você está sem nada, você escuta, fala, putz, eu não tenho... É aquela coisa, marido foi embora, a mulher está lá embora, não tem ninguém, só tá eu e Deus ali naquela cama deitada gostosa ali, falar, hoje é o meu dia. Não vai acordar. Então, a pessoa fica naquele gostosinho. Então, nesse caso, a pessoa vai ter uma resistência para voltar, né? E assim, quando é muito resistente, a gente deixa a pessoa dormir, né? Então, dorme aí. Vou aprofundar, dorme a hora que você quiser acordar, você acorda. Assim. Porque é fisiológico, não tem segredo. Por isso que antigamente no Egito era templos do sono, né? O templo da hipnose É é verdade. templo do sono. Hipnosis.
É em homenagem ao deus do sono, né? Que não tem nada a ver. A hipnose é um relaxamento, mas colocaram como deus do sono, hipnos, né? Então, deus hipnos. Então, é o estado normal do ser humano. Não tem como não voltar do transe. É um Entendeu? profundo relaxamento. É um estado profundo de O relaxamento. estado profundo de Por exemplo, a técnica Theta Healing. Você já viu alguém da Theta Healing falar que a pessoa não voltou da Theta Healing? Não, Não. nunca ouvi falar. Então, existe a técnica chamada Theta Healing. Sim. A Theta Healing, o que é? Ele vai jogar a frequência da pessoa em Theta. É. É onde eles vão trabalhar. Então, essa frequência do Theta Healing, do Theta, né? A pessoa está em transe. E por que a pessoa não morre na Theta Healing e vai morrer na hipnose? É a mesma frequência. Entendi. É o nome, né? Ou talvez as crenças em volta as do crenças, nome, né? É, tudo que foi Tudo que foi construído ao redor desse conceito. Exatamente. É. E é uma coisa que eu dou risada. Aí pode polêmica? Pode polemizar? Pode, Pode, deve, né? deve. A gente adora uma polêmica. Vou apanhar aqui, mas tudo bem. É para poder. Olha Ele vai só. falar de mulheres. Não é mulher, não. Não é mulher, não. É religião. Mais gostoso ainda. Hum, Mais gostoso ainda. Vamos lá. Pode, não? Pode. Pode. Vamos ver, né? Estamos abertas para. A hipnose não verbal. Você já viu o pastor que faz assim? Sai, capeta! Sim. Sai, capeta! Isso é não verbal. Isso é não verbal? É o processo, que ele faz o contexto, ele trava a pessoa, trava o sistema vagal da pessoa, a pessoa cai no chão e entra em catarse ali. Aí, existe o lado espiritual, não vou negar que não existe o lado espiritual, respeito a religião, mas pastores, padres Utilizam. e as pessoas Utilizam utilizam das técnicas da programação neurolinguística e utilizam das técnicas da hipnose. Aí falam que é ocultismo, mas existem igrejas que usam, a gente olha, a gente dá risada. Às vezes a gente está estudando não verbal, vai Às agora vezes é vamos pra uma sessão- técnica, não é um a gente vai para a ocultismo, sessão de né? descarrego agora. Né? Existe um movimento na não verbal que chama-se roda de Charcot. A roda de Charcot é o quê? É a hipnose não verbal tratando da mesma forma que tratam nas sessões de carrego. Tudo é a mesma coisa. É a mesma coisa. A pessoa está tendo catarse lá, a gente está hiperestimulando a pessoa. Né? O professor Carreiro lá de Fortaleza, ele fala muito sobre isso. Na semiótica, ele faz a hipnose não verbal, mas ele faz o estilo realmente das raízes mesmo, né? Que ele foi estudar na França, inclusive. Né? Então, ele faz a não verbal. Então, aqueles movimentos de... A hipnose, lembra que eu falei para vocês que a atenção plena, focada? Sim. Você vai num lugar, um templo, né? Você já sabe, por exemplo, vai ter uma sessão de descarrego, vai ter uma missa de cura e libertação. O que você tá indo? Para que você tá indo lá? Eu tô indo para me libertar e me curar. Então, aí vem o padre, Você já tá, vamos dizer, com uma Você já tá permissão. predisposto. Você já Aí- tá predisposto. Aí a Você pergunta- já se abriu. Você já se permitiu. A entendeu? pergunta que eu te faço agora, Hum. qual a diferença da pessoa que vai para missa e a pessoa que vai para um ato religioso desse e uma pessoa que vai para um show, por exemplo, de hipnose cômica? Qual que é a diferença? Elas não estão as mesmas coisas? Não estão suscetíveis da mesma forma? Sim. Só que uma vai para um fim, a outra vai para um fim de diversão. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, por que na igreja a pessoa volta e na hipnose não vai voltar? Entendi. Entendeu? Aí falam absurdo com relação à hipnose. Mas fazem a mesma coisa nesses locais. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, com todo respeito, a gente sabe que tem um lado espiritual, a Sim, gente sabe que tem um lado místico, E mas é a mesma coisa. respeitamos. Respeitando. Eu respeito também, né, muito isso. Mas você condena Não. esse tipo de prática? Porque é uma prática. Mas é aquilo que eu falo. bem. Eu, como terapeuta, falo, eu vou na vibe do meu paciente. Se ele quer ir na vida passada, vamos. Se ele quer na vida agora, vamos. Se ele quer ir para o planeta de Marte, vamos. Eu estou aqui para atender você. O que faz sentido para você. Então, a pessoa que vai buscar aquilo, ela está buscando alguma coisa. Então, respeita a busca dela. Entende? Porque aquilo está Exatamente. fazendo bem para ela, ponto. Ela não está prejudicando ninguém. Então, se ela quer fazer isso, ela que vai... Eu respeito isso. Agora, o que eu não respeito é a pessoa, como eu já vi semana passada, é a pessoa criticar a técnica da hipnose e fazer isso na igreja. É a mesma pessoa que está criticando a técnica, a pessoa faz isso no cura de Tá libertação utilizando dela. a técnica. Utiliza a técnica. Então, seja honesto. Fala, eu utilizo isso, então. Eu aprendi isso. Ou mesmo vai ver o que a técnica... Vai estudar o que é hipnose primeiro, vai ver o que é verbal, o que é não verbal, e vai ver se ele não está fazendo a mesma coisa na igreja dele. Entende? É isso que eu não respeito. Então, respeito os pastores, respeito tudo, mas não vem falar mal da nossa técnica, não. Porque Entendi. aí eu fico estola, falando português, claro. Porque, então não faça. Se você acredita tanto que não pode, por que você está fazendo na sua igreja? Vou fazer cura lá, vai pôr a mão, vai lá. Da onde que vem isso? No mesmerismo. Levantar a mão, tudo bem, lá de Cristo, vem lá de Cristo pondo a mão.
né? Vem lá, o tempo antigo, os egípcios colocando mão. Então, pô, se você não acredita, por que você está fazendo? Tá aplicando. E que, na verdade, essa cura vem de mim mesma. Vai ser a minha autocura. Efeito placebo. Sabe? Efeito placebo. É a mesma coisa na hipnose. Eu posso sugestionar que você tenha sua autocura. E eu faço isso quando eu faço na clínica, inclusive, né? Eu dou sugestões para que a pessoa acorde melhor, que a pessoa acorde bem, que melhore a saúde, que melhore um monte de coisa. Eu consigo fazer isso. Agora você vai sentir, né, no seu corpo inteiro, né, novas conexões neurológicas sendo feitas. Agora você sentindo a energia sendo trocada no seu corpo. Você respira, sai coisa ruim, né? Faz o processo. A pessoa sai de lá. Por quê? Fez o processo de relaxamento e fez a troca. Beleza, saiu bem? Não interessa. É que é o importante. Maravilhoso, hein? Nossa, olha como é importante a gente saber, conhecer as coisas. Porque às vezes a gente pega só os conceitos e as polêmicas ao redor dos conceitos. Né? Por E isso que não sabe pode haver profundamente. julgamento, por né? isso A que gente não tem pode que buscar o conhecimento sempre para Exatamente. não julgar, né? Muito bacana. As pessoas rotulam muito, né? Eu acho assim, o que eu acho complicado é justamente essa briga de eu sou melhor que eu sou melhor que ele, melhor que aquilo. Eu falo, eu fui buscar um monte de técnicas. Eu sou adepto a quanto mais técnica, minha esposa fica doida comigo. Por um curso, eu tô lá querendo fazer meu curso. Eu falo, para de estudar. Uhum. Mas simplesmente é uma coisa encantadora, porque você aprende a respeitar. Entende? Você, por exemplo, eu não gostava muito não verbal. Porque eu acho que realmente, dependendo do contexto que as pessoas têm utilizado ela, eu acho que é um pouco esquisito da forma que estão fazendo aí. Né? Mas, respeito. Agora, são ferramentas que são utilizadas. Pô, você está melhorando o ser humano, você está ajudando. Todas as técnicas que eu falo aqui, eu apliquei em mim. Então, eu não tô... inclusive, Leila, né? Você sabe disso. Eu tinha 140 quilos. Eu era obeso, eu estava quase morrendo. Eu programei tão bem meu corpo que eu estava levando meu corpo à morte. Então, eu me programei para morrer. Entende? E eu me desprogramei para morrer. Hoje, eu tinha 140 quilos, hoje eu tenho 100. Cheguei aos 90. Agora eu estou fazendo um processo, tenho que engordar e emagrecer para poder não ter problema com a pele. Né? Mas eu já cheguei a 90. Agora eu estou no 100. Mas é sempre programado. Eu quebrei meu joelho, eu não operei. Eu faço academia que as pessoas não acreditam. Eu tenho meu joelho quebrado. Eu não operei. Eu faço controle da dor em mim. Então, quando eu falo para vocês da hipnose, eu faço para mim 24 horas por dia. Eu programo meu mindset, eu programo a hora que eu quero acordar, eu programo a hora que eu quero dormir. Eu faço as minhas programações. Se eu estou com fome, eu me desprogramo para ficar com fome. Quando eu vou comer um pouco, né? Lá na clínica a gente faz as induções bariátricas, né? Com a terapia bariátrica, para a pessoa poder emagrecer, sugestões, né? Já pessoas perder vício de refrigerante, então a gente faz tudo. Então, porque eu fiz em mim. Entende? Então, eu falo das técnicas. Eu falo das técnicas porque você vivenciou. Eu experimentei. Porque, como advogado, eu era extremamente cético. E era um cão chupando manga, falando por isso, claro. Né? Então, isso que vem numa área mais cética, né? Mas... E o pior é o seguinte... Preto no branco, né? Tá na lei ali. O pensamento. Aqui, as duas advogadas. Tá certo, tá errado. Não tem mais ou menos, tem sentido. Meio. Não, nós vamos ganhar, né? Que foi que a gente virei a chave em 2009. Foi o primeiro curso de alto impacto meu. Em 2009 eu comecei. A Fabiana Quezada, né, a gente se conhece de lá. Foi a nossa primeira formação. Ela fez a PNL, eu fiz a PNL. Minha primeira PNL foi lá, com o mesmo curso que ela estava estafiando lá. E ali foi minha virada de chave. Entende? Mas só que é o seguinte, de 2009 para cá, eu fui também na busca, mas eu não fechei minhas caixinhas. Eu abri muita gaveta e não fechei as gavetas. E aí eu entrei em colapso. Entende? E o universo falando, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Aí foi quando começou a me dar burnout, me dar um monte de lixo emocional, não dormia, né? Um monte de porcaria, por quê? Focado 100%. Né? Aí chegava minha esposa e falava, ó, vou para tal lugar, troca a mala, pega a mala, vou embora, tal. Então, quer dizer, eu nem parava em casa, não via meus filhos, não tinha vida, né? Ficava correndo que não louco, né? E o universo chegou um momento e falou, para. Se você não para, a gente vai te parar. Ou para ou paramos. Paramos com você. Ou para ou paramos. Então, eu tive esteatose hepática, grau 3, né? Aí tive que parar para ver meu irmão, que faleceu de câncer, aí eu vi meu irmão. Aí eu estava querendo fazer transição de carreira, o cara virou para minha cara assim, um cara que eu contratei para me ajudar na transição, ele falou, fazendo coach, já estava fazendo um monte de coisa, ele olhou para minha cara assim e falou assim, mas você quer tratar os outros doentes desse jeito? Desligou o telefone na minha cara, eu estava fazendo transição de carreira, era advogado. Tá no livro isso aqui.
Cara, você imagina um advogado virado no girai querendo pegar o cara. E o cara só que não era de São Paulo, a sorte dele. O cara é lá do Sul. E eu querendo processar o cara de qualquer jeito. Fiquei uma semana mastigando, cara. Uma semana. Aí eu falei, puta, acordei no sábado. Puta. Olhei no espelho. Aí, primeira vez que eu olhei no espelho. Depois de tanto tempo. Falei, puta vida. Todo cebado, nojento. Falei, aquela barba sem fazer, tudo torto, mal acabado. Falei, meu Deus do céu. Não é Torto, mal possível. acabado. Não é possível. Aí eu falei, não, se ele tá com razão. Como é que eu vou me vender se eu nem eu tô me cuidando? Aí eu liguei pra ele e falei, o pior de tudo é abaixar a bola, ligar pro cara e falar, puta, você tá certo. Né? Eu, assim, uma semana xingando o cara, aí... Você tava digerindo, né? Mas Aquela esse foi o informação. gatilho pra você Foi o mudar. gatilho. É, Foi o você gatilho. tava digerindo tudo Foi o gatilho. aquilo. Mas aí é o seguinte, é isso que eu falo, daí que eu falo da questão da aplicação na técnica. Foi dali que eu comecei. Eu vou aplicar em mim, vou aplicar em mim, vou aplicar em mim, aplicar, aí pum, mudei. Entendeu? Que você é a sua própria Aí transformação. eu falei, eu tenho que me vender. E hoje eu faço muito disso. Inclusive, quando eu vou treinar com as pessoas, com os profissionais que eu escolho para me ajudar, eu também olho como é a congruência do profissional. Eu vejo a congruência. Aí, por exemplo, eu fui um terapeuta lá, que fui fazer uma formação dele, né? Aí chegou lá, ele uma foto de um jeito, chega no treinamento de outro jeito. Eu falei, mano, primeira coisa, eu falei, pô, é incongruente. Ele tá vendendo uma coisa que ele não aplica. Incoerente. Incongruente. Então, quer dizer, a sua vida é teu espelho, né? O Milton Erickson fala que a sua vida é sua metáfora. Então, se você está negligenciando com a sua metáfora, meu, quem é você? Para me falar para mim que eu tenho que seguir o seu caminho. Para. Né? Então, a gente tem que começar a olhar, respirar, porque senão a gente fica doido. Sensacional. Peraí que eu tô digerindo. Peraí que eu tô digerindo. Peraí. Leila, uma pergunta pro Cláudio. Nossa. Como que a técnica, então, da hipnose, ela faz uma reprogramação mental? Olha, a questão da hipnose é você realmente entrar no estado de relaxamento. Porque, por exemplo... É o ponto-chave, é o relaxamento. É o ponto-chave é o relaxamento. Porque, lembra, o estado de vigília, ele protege. O estado de vigília da gente, ele vai entrar naquele sistema vagal do luta e fuga. Então, quando ele fala assim, putz, eu não dou conta, ele joga para debaixo do tapete. Aí ele vai fazer o seguinte, é muito legal isso, porque imagina o seguinte, é uma eterna luta de gato e rato. O que o consciente faz? Ó, esconde para debaixo do tapete. Mas esse consciente, ele tá dolorido, ele tá chorando. Então, a gente que tá com a técnica, a gente escuta as coisas e a gente já começa a entender o que tá acontecendo. Porque o que o consciente ele faz? Ele dá dica pra gente. A todo momento, ele solta uma pérola. Então, assim, você tá lá, você tá no processo. Então, você vem na clínica, você conversa, olha, eu tô com tal problema. E eu começo a conversar com você. O seu inconsciente, automaticamente, da forma que você tá falando, ele já está soltando aonde está o problema. É que a gente é treinado por conta disso. Mas o consciente de você, quando você tá falando, ele tá buscando informação onde? No seu inconsciente. Todo o sistema de fala, tá no sistema de fotos, de imagens, está aqui atrás. Então, o que o consciente faz? Eu vou pegar o jeito dele falar pro consciente não travar, ele vai falando, vai soltando as pérolas devagarzinho. Então, a gente começa a entender que o trauma tá aqui atrás. Então, você faz o seguinte, ó, consciente, vou dar um brinquedinho pra você brincar aqui, deixa eu conversar com esse cara aqui, que esse cara tá precisando falar alguma coisa. Então, você relaxa a pessoa para esse sistema aqui tá distraído, tá brincando aqui com a vigília, porque ele tá descansando, aí você ainda acessa o inconsciente. Por isso que o estado da hipnose, o relaxamento é importante. Porque quando você relaxa, você tá desarmado. Não fala assim, você relaxou, tá desarmado, você não quer guerra com ninguém? Por quê? O seu consciente aqui, ó, já tá para outro lugar, já tá desligado. Então, aqui você acessa as coisas. E quando você acessa nessa sutileza aqui, você consegue trazer a consciência para você poder tratar. Então, aí você vai dar o quê? As sugestões para que você melhore. E por isso, e uma das coisas que é legal no autoconhecimento é justamente as questões das perguntas. O pessoal odeia o autoconhecimento porque tem muita pergunta. Fala, pergunta de novo, mas pergunta de novo. Que fica desconfortável, né? Mas, tem que entrar no desconforto, né? Então, aí é que é a questão. É a mesma coisa de uma infecção. Mesma coisa de um processo, né, de uma ferida. A ferida está lá. Se você não trata aquela ferida, ela vai arruinar. E quando você for tratar uma ferida arruinada, vai doer. É a mesma coisa com o nosso inconsciente. Se você joga para debaixo do tapete e você não trata, ela tá lá. E o pior, como eu falei para vocês, é um vírus instalado com sucesso. Então, eu já peguei casos de repetição de padrões. É assim, ó, eu teve inclusive uma colega nossa, advogada, e ela veio passar comigo, hoje ela explodiu.
E ela tinha um problema com crença limitante. E ela já é vó. É muito louco a história dela. Ela vem, ela cresce o escritório dela, ela quebra. Ela quebra? Quebra. E volta para casa dos pais. E ela já é vó. Vai, um relacionamento, dá pau, volta para casa dos pais. E fica nesse ciclo. Pá, 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 pá. Fizemos um processo dela. Criança. Tava lá na criança dela. Ela viu os pais de um jeito, relacionamento dos pais conturbado. O que ela replicou? Relacionamentos conturbados. Né? Porque ela aprendeu isso, né, criança. Aquele vírus está lá replicando. Então eu não posso fazer porque eu tenho que fazer igual ao meu pai. Aí entra a questão da constelação. Mas isso, Honrar os tudo pais. isso inconscientemente. Tudo inconsciente. Sim, consciente. Quem disse que consciência vai querer fazer uma coisa dessa? Só se for doido. Né? Então, assim, brincando, né? Então, o inconsciente está lá. É um vírus que está instalado lá. Então, é a mesma coisa no programa. O programa está lá. Pulando. Às vezes você está jogando, ele trava, volta de novo. Trava, volta de novo. Por isso Então, que, desculpa te sim. cortar aí já, cortando. Por isso que a gente brinca. Vou dar um exemplo meu, né? Vou pra academia amanhã. Sei que eu preciso, sei que é bom pra minha saúde, mas não vou. Então, Fico numa como se Ciclo. tivesse algo ali no Então, ciclo mas te travando pra você ir para aquilo que você sabe, mas você não. por que não vai? Então, aí a gente entra no processo de importância. Então, a gente pode olhar para o lado do coaching e a gente pode olhar para o lado da terapia. Aí você tem que ver qual lado que tá doendo. Por isso que eu falo, não adianta eu ir para um lado e não olhar para o outro. Então, aí, por exemplo, se é um lado terapêutico, eu vou ver se aconteceu alguma coisa no passado porque ela tem esse bloqueio. E se não tiver bloqueio? Por exemplo, lembra que eu falei para vocês da regressão? Sim. Uhum. E se a gente faz a regressão e não tem nada na regressão? Como é que faz? Fala para ela passar bem, pode ir Ah, o embora, até logo? sabotador? Então, aí eu vou ter que ver o outro caminho. O porquê que é... o que você quer saber com esse comportamento novo? Aonde você quer chegar? Por que você quer chegar nisso? O que para isso... Qual é o valor que para você é inegociável para você colocar aqui, para você colocar na mesma balança? O que para você é negociável? Então, quer dizer, eu saio do hipnose e vou pro coaching. Mas ainda que ela não tenha isso a nível inconsciente, nem em relação ao trauma e tal, eu consigo tratar isso na Sim, hipnose? Sim, porque a gente vai fazer a sugestão, a gente vai potencializar aquilo que ela precisa potencializar. Então, a hipnose, ela não faz além, ela não tira só lixo, ela faz fortalecer crenças também. Ah, era isso. Você trabalha a hipnose dos dois lados. Você pode trabalhar pelo lado do lixo emocional, mas você pode trabalhar como fortalecedor. Tô falando, eu não falto um dia na academia. Minha academia é sagrada, segunda a sexta-feira. Não me ligue no horário da minha academia que eu nem atendo. Pode ser minha mãe, pode ser minha esposa. Já deu até briga por conta disso aí, não com a minha esposa. Minha mãe, você me atende? Falei, lógico, tô treinando, esse horário é meu. Ponto negociável. É inegociável esse horário. Porque eu coloquei na minha mente blindada de tal forma que aqui é o meu momento. Acabou. Por quê? Eu tenho um plano para isso. Lembra que eu falei para vocês da minha autoimagem? Eu falei para vocês aonde eu quero chegar. A gente estava, eu e a Cris, né? Meus filhos já estão casados, então a gente já está fazendo, né? Já estamos ali quase sendo vovô, né? Já estamos candidatos a vovô. Então, quer dizer, eu quero ter tempo de qualidade com meus netos, preciso ter saúde para isso, quero chegar como meus avós chegaram aos 100 anos, então eu preciso me cuidar agora. Então, para mim, isso é negociável, entende? Então, eu vou trabalhar o quê? Veja, princípios, valores. Então, no caso dela, eu não vou para academia. Qual o princípio que você precisa colocar para você fortalecer isso? Então, eu vou lá na hipnose e vou fazer o quê? Vou colocar todo esse bando de coisa aqui para ela ficar isso fortalecida. Porque não é coerente uma coisa que você tem que fazer, que você sabe que vai te causar um bem, E não por fazer. que você não faz? Porque você, às vezes, lá dentro, você não tem a prioridade necessária, você não tem o foco necessário. Quando você entende o que você quer fazer e o princípio, o propósito disso, se torna inegociável. Por isso que eu falei, eu aplico em mim isso e isso, eu gosto de falar muito sobre isso. Quando você entende, a Cris estava aqui, eu falei para ela, olha, eu vou começar a treinar na academia. E a conversa minha que eu tive com ela foi o seguinte, olha, eu quero chegar na longevidade. Gostaria muito que você estivesse do meu lado, mas eu vou respeitar a sua opinião. Se você quiser estar comigo, beleza. Se você não quiser estar comigo também, beleza, do mesmo jeito. Mas eu vou fazer. Só a única coisa que eu te peço é que respeite isso. Pronto. Porque pra mim é negociável. Eu quero estar com ela, mas é dela. Se ela não quiser ir, pergunto se ela não vai todo dia na academia. Você vai, Cris?
Você hipnotizou ela. Ele te hipnotizou. Você hipnotizou ela. Ele te hipnotizou pra casar com ele? Me fala a verdade agora. Foi o contrário, Ali foi o contrário. Ela que hipnotizou. Ela que te hipnotizou? Hipnotizou. E foi tão louco o nosso casamento que foi mais ou menos em 6 meses a gente casou. Só pra vocês terem uma Uau! ideia. 20 anos de idade. Jura? Olha, que A gente tá bacana. escrevendo um terceiro livro também, né? Tô dando um spoiler aqui, a gente tá escrevendo um livro, eu Que e ela, né? bacana. Que bacana. eu, Cláudia e a Deucidência, que é o nome do livro que a gente tá fazendo, né? Que são as coincidências que a gente tem ali. É muito doido, né? Que lindo! Esse é o meu livro. Falando nisso, pare de ser criança. Por que pare de ser criança? É, vamos falar um pouquinho do livro. Por que pare de ser criança? Adoro! Olha, eu abri numa página aqui, a página 184, que ele diz: o preço da escolha. Estamos falando agora. Como a gente fala de sistêmico, né? Tudo é sistêmico. Então, a deucidência. Estamos falando da deucidência, bate em cima. Então, é o preço. Toda escolha Aqui, tem uma eu renúncia. vou ler, gente, porque olha só. E aqui vem a questão central. Você está disposto a pagar o preço para sair da zona de conforto? Pati, vai para academia. Não fala pra mim. Você ela está que leu. disposto a Olha quem pagar leu. o preço Que para abriu. sair da zona de conforto? É uma questão. Está pronto para parar de ser criança, que só pensa no agora e se tornar um adulto que planeja, investe em si mesmo e colhe os frutos dessa dedicação? Sim. É isso que você A escolha é sua. Mas é importante lembrar que cada escolha tem um preço. E uma renúncia. Sim. E uma Uma renúncia. Pare de ser criança. Seja responsável pelas suas escolhas. Na verdade, é o seguinte, eu fiquei muito... Eu já estava fazendo atendimento clínico e era uma coisa que me incomodava muito. Vocês sabem, vocês devem conhecer um famosão na internet aí, que a todo momento ele falava, para de ser criança, vai tomar conta da sua vida, vai tomar conta da sua vida, vai tomar conta da sua vida. Ele é muito famoso, né? E aquilo me incomodava. Eu falei, mas como? E a gente atendendo na clínica fala, mas não é isso. Né? Como que a pessoa vai tomar conta da vida se ela está com uma criança doente dentro dela? Uma criança não toma conta da vida dela. A criança, ela cria problema, ela não resolve o problema. Então, para você poder tomar conta da sua vida, primeiro você tem que olhar para a tua criança. Resolve o problema das suas crianças para depois você tomar conta da sua vida. Então é o seguinte, eu vou ter que dar um passo antes. Não adianta eu mandar você, por exemplo, tá falando aqui, vamos treinar. Tá, mas e se a criança dela, sem ela entender, lá na infância dela, sofreu alguma coisa? Uma queda dentro de uma academia. Tomou um susto lá dentro de uma academia. Ou ela foi praticar alguma atividade física e por um acaso... Pode ser uma coisa besteira. Vai cair, menina. Pronto. O pai, correndo, o pai já dá um grito com ela. Vai cair, menina. Para com isso. Pronto. Trauma registrado com sucesso. Sabe quando que ela vai fazer uma atividade física? Nunca. Nunca. Por quê? Pai, pastor, professor, padre. Isso o nosso consciente, o nosso filtro não tem. Ele entra direto lá no inconsciente. Então, essas figuras de autoridade, elas programam 100% a nossa personalidade, a nossa cabeça. Você pode estar com 70 anos, seu pai está com 90. Seu pai falou uma coisa, vai entrar com um tiro lá dentro. Vírus instalado com Vírus sucesso. instalado com sucesso. Vou dar um exemplo para você. Recentemente agora. Tô lá treinando, tô fininho, já tô me sentindo gostosão. Né? Chega meu pai, você tá muito gordo. Putz, grilo. Óbvio que eu já tenho as coisas. Você já tem as ferramentas. Eu olhei para ele e falei, puta que la vida, eu tô fazendo as coisas aqui, no maior carinho, no maior determinação, para ver meu pai falar isso. A minha mãe na hora, para de falar isso pro menino, o menino já tá magro, vai querer que ele suma mais ainda. Ela deu risada. Falei, filha da mãe, ele sabe o que ele tá fazendo e sacaneou, né? Falei, não, tá tudo certo, seu jeito é certo, mas eu tô me sentindo bem, tô fazendo o meu processo, né? Então, quer dizer, pai, pastor, professor, né? Tudo é direto, então não tem filtro. Então... A voz também. Sim, né? mas são pessoas de autoridade, né? Então a gente brinca, por isso que a gente fala os Chefe. três, né? Chefe nem não. tanto. São pessoas de autoridade mesmo, que o nosso filtro, ele quebra direto. É aquela pessoa que você delega a vida. Então- Te representa, né? Que você entrega a vida. Quer ver outra pessoa? Médico. É. O que tem médico matando as pessoas? Nossa Senhora. Com todo respeito aos profissionais, mas às vezes o médico vai dar uma notícia a você vai falar, meu Deus, morri. Tô morto. Isso. Né? A médica era meu joelho, né? Eu cheguei lá, eu andando, quebrei meu joelho 1º de janeiro de 2020. 1º de janeiro de 2020, quebrei o joelho, tá no livro. Cheguei andando no hospital. Eu fui lá, andando para baixo para cima, doendo. A médica enfaixou,
né? Colocou a tala, aí eu fui num outro hospital, porque eu fui 1º de dezembro, 1º de janeiro, eu vou encontrar socorro aonde, né? Aí passou, fui no especialista. A especialista chegou, tirou, fez o ressonância. Pelo amor de Deus, você não coloca esse pé no chão, seu joelho é meu a partir de agora. Você não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo. Você vai quebrar seu osso, vai destacar, você tá com quadro crítico, nós vamos te operar. Tá bom. A gente viagem marcada. A gente com viagem marcada. Falei, não vou operar, não vou fazer. E fisioterapia. Não, você não vai andar, você não vai fazer. Resultado da brincadeira, não fui pra viagem. Foi uma bênção que Deus também, foi uma outra deuscidência que tá no outro livro, né? Mas, o que eu tô falando? Eu andando em 30 dias. Andando em 30 dias. Doído, mas andando. Muleta ali com TikTok, né, amor? Ali, né? Mas andando. E ela falava que eu tinha que operar. E eu fazendo fisioterapia, e o dono da clínica falou, eu não opero isso que você fez. Que eu tenho lesão de menisco, lesão de cruzado, né? Quebrei a cabeça do osso, então tava quase estacando o osso. Então, não operei. Do jeito que tá, que eu quebrei, tá aqui ainda. E eu falo que ele é meu motivador. Às vezes eu tô na academia treinando, eu sinto ele e falo, agora, peraí, para de doer que agora eu vou treinar. Aí eu termino a academia, agora você pode doer à vontade. Aí ele dói um pouquinho, mas já tá. Mas por que essa resistência? Porque ele é a prova que eu consigo fazer minhas coisas. Independentemente de qualquer coisa. Eu não tenho filtro. Eu posso fazer aquilo que eu me programo para fazer e ponto. Faz Entende? o trabalho da programação dele com ele mesmo, né? Se eu sei que isso aqui é um limitador, o que eu vou fazer? Quando eu estava com 140 quilos, isso aqui era o meu limitador. Sim. Entendeu? Eu não Que aí podia eu não ia andar. fazer nada. Eu não podia andar. Voltar pro estado. Se eu fosse pelo estado médico, eu não podia fazer nada. Eu estava inválido. Deitado na cama. Você não estaria mais andando, né? Não estaria mais Você andando. estaria Deitado mórbido. na cama. E tanto que hoje eu faço questão de falar do meu joelho. Entende? O personal às vezes pega um pouco mais pesado e fala, meu, peraí. Vamos pegar um pouquinho mais leve, porque ele instalou um pouco diferente aqui. Né? Ele deu uma fisgadinha. Aí a gente pega um pouco mais leve na semana que a gente tá treinando do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Então, ele é meu motivador. Eu não manco, não faço nada. Tá lá. Eu sei que eu tenho essa restrição. Mas isso não me impede de fazer as coisas que eu preciso fazer. Porque tá aqui, ó. Tá na cabeça. Se você colocou o filtro em você, você já era. Você é o seu limitador. Você é o seu limite. E não é papo de coach isso aqui, não. Não. Esse vai além, muito além. Pra quem tinha 140 quilos, tá com 90. Nossa, muito interessante esse papo, Cláudio, mas eu te ele dá conheci, um nó na te nossa conheci cabeça. Você conheceu o tamanho GG, né? Tava na transição. Gordo e grande. Alguma pergunta, Paty, pro Cláudio? Eu ia falar do livro, voltando lá. um pouquinho no livro que você falou da criança, né? Que tudo vai na... Foi na clínica que veio essa questão? De Foi na você clínica. ver esse lado, a importância de ir para lá para a criança, para escrever um livro? Eu me tornei um especialista, né, Paty? Como eu faço muito isso na clínica, eu me tornei um especialista nisso. E assim, e todos os treinamentos que eu faço, né, que eu participo, eu sempre vejo que o problema está lá, nessa idade. E por que é nessa idade? Porque a criança ela não tem filtro. A linha do intrauterino e até os 7, 8 anos, eu estava até falando para vocês, Sim. hoje até os 12 anos, então tá formando a personalidade. Então, às vezes, a forma que você fala, o jeito que você fala, a criança, ela não tem o lado cognitivo dela formado para ela poder ter um juízo de valor. Então, ali a possibilidade dela tirar coisas de contexto é muito grande. Existem traumas pesados, sim. Eu já peguei caso de estupro, caso de violência, peguei um monte de coisa. Né? Então, assim, mas existem outras coisas que são coisas que foram tiradas do contexto. Pai e mãe, às vezes, conversando, e a criança entendeu o que é com ela, né? Coisas com o professor. Então, tem muita coisa. Às vezes, a coisinha é pequena. Né? E aí a pessoa começa a reverberar. Uma coisinha pequena vai reverberando, e vai repetindo, só que ela vai ampliando isso. Então, se você pega na linha do tempo, que a gente faz a linha, né? Ela tem 4, 5, 6, 7 repetições de uma coisa que aconteceu lá na infância, que era uma coisa sem significância. E aí, cada repetição que faz, ela reforça aquilo que ela passou. Exato. E vai reforçando, vai fazendo um elo. Então, vai ampliando isso. Então, quando a gente faz o processo inverso, a gente chega na criança lá no probleminha que era uma coisa pequena, às vezes, né? E, às vezes, ela só precisava de um carinho, uma atenção, um afago, e ela resolve aquilo. Então, a gente consegue fazer esse processo para ela olhar lá para aquela criança e ressignificar, resgatar aquela criança. Então, quando você resgata aquela criança, a gente para de ser criança e a gente se torna um adulto sadio, porque você vai recontando a sua história, é muito doido isso.
Porque você Lindo. começa a recontar a sua história. Porque aí você quebra aquela crença que você tinha e você vai olhando outras possibilidades que você não tinha cognição suficiente para ver que aquilo era uma mentira. E aí você vai vendo como os traumas vão sendo reforçados. Porque daí pegou lá de trás, tirou, você consegue recontar tudo de novo de uma forma totalmente diferenciada, porque você tem nova visão da tua história. Então, o Pare de Ser Criança é isso. Não é para você excluir a sua criança interior. É para você cuidar, tratar com calor, com amor, com carinho, com aconchego. E aí é o seguinte, quando você acolhe essa criança e você dá o que ela precisa, você se torna um adulto sadio. Aí você começa a parar de entrar em dividida, você começa a ser autossuficiente. Entende? Porque você resgata a sua essência. Hoje, a gente constelação, delega muito para os outros, né? Então, eu tô casado, meu marido tem que me suprir isso, meu marido tem que fazer aquilo, minha esposa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas por quê? Porque eu tive escassez na minha infância. Então, são dois escassos, inclusive quando a gente fala do casamento aqui no livro, né? São dois escassos brigando por uma escassez que não existe. E aí, como que eu vou dar uma coisa para você que você não teve? E aí você vai cobrar do outro que também não teve. E aí fica aquele inferno na casa, porque um escasso cobrando do outro. E aí os casamentos desabam, os relacionamentos desabam, as questões profissionais desabam, porque é um procurando o outro suprir aquilo do outro. Só que quando você vai na sua criança e você dá autossuficiência para essa criança e você se torna gestor da sua vida, você se torna um adulto sadio. Então, tem coisas que você não vai entrar em dividida mais. Que eu brinco, eu brinco direto. Eu não bato tambor para doido mais. Entende? Porque cada um dentro da sua limitação. Então, eu já sou autossuficiente. Então, eu faço um mantra na clínica. Apesar de tudo isso, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Então, apesar do contexto que tiver, eu me amo e eu me aceito profundo e completamente. Quer dizer, eu me basto. Se eu me basto, o que vem dos outros é por acréscimo. Acabou do problema. Então, eu não vou esperar nada de ninguém. Não cria expectativa, né? A gente teve uma conversa muito interessante com uma pessoa que ela estava com foco no reconhecimento. E aí, eu até citei essa questão, essa mesma palavra que você falou. Quando a gente é autossuficiente, a gente não precisa de reconhecimento. Então, aí você vai olhar o seguinte. Quando eu brinco com isso, eu dou risada, mas deixa eu brincar com vocês. Eu vou falar o seguinte. Lá atrás, estava procurando quem? Papai e mamãe. Eu tô olhando para quem? Para meu pai e para minha mãe. Exato. Será que essa procura de reconhecimento, eu tô fazendo as coisas na minha vida para agradar papai e mamãe? Para eu poder olhar pro meu pai, para minha mãe e falar, papai, mamãe, eu fiz, ó. Tá legal? Tá procurando sim. Tá procurando Tá validando? sim. Não, e às vezes é uma coisa tão... Vamos imaginar, tem 2 irmãos. Uhum. E o pai fala, olha, irmão, o pai elogia um irmão porque fez uma coisa. Você pode ter certeza que essa criança, ela ficou magoada porque ela não teve aquele comportamento. Ela vai começar a fazer as coisas repetindo o padrão daquele irmão para poder ser validado pelo pai também. Igual. Então, quer dizer, necessidade de validação. Olha, Se eu fizer igual, eu vou ter o elogio do meu papai também. Porque lembra que eu falei para vocês que são coisas pequenas que gravam lá atrás? Sim. Aquela criança não entendeu que aquele elogio para aquele irmão era para uma coisa. E ele então sentiu escasso da atenção do pai porque o pai elogiou um e não elogiou o outro. Aquilo gerou um trauma com sucesso. Sim. E aí o que vai acontecer? Ela vai repetir padrões na vida dela, na infância, e cada vez mais esse padrão vai aumentando de tamanho porque o trauma vai crescendo de acordo com a idade. Porque ele fica não resolvido. Não resolvido. Então, quando você entra na escassez e você resgata essa criança e fala, olha, agora eu tô aqui por você, eu posso te dar atenção que teu pai não te deu, eu posso dar afago que você não teve, eu te levo num processo hipnótico na tua criança, resgato você na sua criança e trago essa criança com você no adulto. Porque, lembrando, a criança é o nosso lado criativo, é o nosso lado imaginativo, é o nosso lado que potencializa. Por isso que a gente fala que é inconsciente, porque é o lado lúdico. Entende? Já o lado consciente aqui é o lado da briga, da porrada, da força, de imediato. A criança não, a criança está fantasiando aqui atrás, está sonhando, está pensando. Tá presente. Criando. E aí o que eu faço? Quando eu mato a criança lá atrás, às vezes as pessoas falam, puta, eu não tenho criatividade. Olha para tua criança. Quando lá atrás você foi castrado e você não percebeu isso? Vamos olhar lá atrás, vamos verificar o que aconteceu com a sua criança interior. Por exemplo, eu lá atrás, eu tive um episódio, está até no livro também. Minha professora, eu cheguei com a minha mãe, tinha que fazer um trabalho de artes, e minha mãe fazia muita coisa. Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu preciso fazer esse trabalho aqui, né? E eu não sei como é que faz. A senhora que mexe com isso, e minha mãe fazia as coisas, sentou, foi a melhor noite da vida que eu tive. Melhor noite da vida. Ela sentou e eu fiz mais de 15 desenhos com ela. Fizemos mais de 15, penduramos na cozinha, tudo. Foi um inferno isso aí. Eu vou te contar o porquê.
Tinha escola nova, eu tinha saído de uma escola e na outra, então querendo impressionar, fazer as coisas melhor. Tá bom. Na nossa época, regime militar, pós-militar, Uhum. então falar em diretoria, falar em bronca de professor, pra Nossa, gente era era morte. Pelo amor morte. de Deus. Era morte. Tá? Deus me livre. Então, olha só o que aconteceu. Aí fizemos mais de 15 desenhos, penduramos na cozinha, agora vamos procurar o melhor. Aí minha mãe, né, me ajudou, e eu tenho um probleminha que eu sou daltônico. Isso é fisiológico, é de família. Né? Então, para enxergar cor, quem monta minhas coisas é a Cris, porque eu enxergo cor mesmo, não tem adianta. Né? Então, minha mãe me ajudou, tal, escolhi o melhor desenho e levei para a escola. A professora me colocou para fora da sala, me humilhou na frente de todos os alunos, 44 alunos, que eu falou que eu não tinha capacidade de fazer aquilo. Que era feio eu pedir para minha mãe fazer o trabalho em meu nome. E me mandou para a diretoria. Pior que de tudo é que a diretora conhecia minha mãe. Em vez da diretora reprimir a professora, ela continuou a humilhação dentro da diretoria. Me mandou embora para casa e só podia entrar na escola no dia seguinte se a minha mãe fosse. E eu tinha que replicar o desenho na diretoria. Aí imagina, escola nova, colegas novos, humilhação na frente de todo mundo. Todo mundo. Fui para a diretoria, Aproveitando a validou o diploma. Eu fui para a escola com febre. A noite inteira eu tremia. Eu fui assim... Sabe aquele trauma que é instalado com muito sucesso? Sim, Mas muito muito mesmo. sucesso. Criança ainda. Criança. Então, assim, aí a gente começa a entender. Aí eu falo, puta, por que eu não tinha afinidade com artes? Por que eu não tinha problema com o meu lado criativo? Porque eu fui castrado lá atrás com o procedimento da professora. Lembra? Eu não tenho capacidade. Foi essa frase que ela falou na sala de aula. Lembra do professor com direcionamento? Sim. Eu não tenho capacidade. Então, meu lado lúdico ali... Morreu. E para você lembrar disso, agora eu sei, né? Muitos processos de autoconhecimento. E para você lembrar disso, nossa, né? Porque eu tive, olha só, eu tive o trauma na escola, na sala, e depois eu tive o trauma na diretoria, reforçando o primeiro trauma. Exatamente. E aí, intensificou. E quando eu fiz na diretoria, óbvio, eu fiz 15 para chegar naquele. Eu tinha que replicar uma obra que eu fiz 15 antes. Eu tinha que fazer na diretoria com pressão de todo mundo na minha orelha. Você acha que isso é a mesma coisa? Claro que não. Aí eu voltei para a sala de aula, tá vendo? Você não tem capacidade de fazer isso. De professora. Nossa. Terrível, hein? Não, magistrado com sucesso. Aí você pega, mas olha só, isso vai replicando outras coisas na vida. Nossa, então, quer dizer, daquele trauma eu não consegui mais desenhar, aí eu tive a crença limitante por conta da relação do meu lado lúdico, eu não conseguia mais imaginar, eu não conseguia mais dar asa para o meu lado criativo, eu não conseguia mais fazer planejamento de futuro. Por quê? Um trauma registrado com sucesso. E tudo registrando. E reforçando aquela crença inicial. Entende? Que triste. E entre outras coisas, porque aí você não é capaz. Exato. Crenças de capacidade. Tudo vem daí. Entende? Né? Então, quer dizer, tô falando do meu caso. Sim. E a gente pega muito isso na clínica. Então, hoje, assim, graças ao bom Deus, as coisas estão mais leves do lado das crianças. Não estão melhores, porque a gente tem um outro problema que é em relação à identidade de gênero, tem outros problemas aí com relação à identidade de gênero, eu falo assim da doutrinação, entende? Isso tá pegando hoje. Então, meio que saiu um mal para pegar outro, né? A gente tinha um lado da rigidez antigamente, agora tem uma questão de uma pauta ideológica. Então, são universos diferentes, são desafios diferentes para os terapeutas de cada época, né? Mas, graças a Deus, a gente está trabalhando nesse caminho para a gente poder resolver e equalizar tudo isso, entendeu? Então, pare de ser criança, eu olho para essa criança, resgato essa criança, vou depois resgatei essa criança, vou trabalhando a linha do tempo dessa criança até ele chegar no adulto e ficar saudável. Para parar de ser criança e poder ficar um adulto tomar aqui, conta né? da vida dele depois. Tomar conta. Inclusive, eu termino o livro falando exatamente, agora que você passou por todo esse processo, agora você pode tomar conta da sua vida. Lucas, estouramos o tempo, né? Não tem... quer dizer, se você... Quanto tempo você tá pensando? 1 hora? Já deu 1 hora? Passou. Deu 1h10. 1h10. Bom, não foi muito, não. Cláudio, se a gente ficar aqui contigo, Deu a Cris noite... vai ter que vir pra cá. A gente vai pedir a pizza e o refrigerante. Nós vamos ficar aqui a noite Só que inteira. a programação é outra hoje, né, Cláudio? Eu tô com vocês hoje aqui. Eu vim disponível para vocês. Como eu falei A gente quer muito agradecer a sua presença. Foi muito bacana. Muito. Esse nível de informação que você trouxe, né? Acho que vai... Nossa, dá um esclarecimento para muita gente. Cabeça expandida. Nossa, essa é a ideia das nossas conversas, de levar também, né, para nossa audiência. Agora é a expansão, e acho que hoje foi um tema
Muito bacana. Muito importante. Agora a gente vai dentro do carro fazendo brainstorm. Aí a gente falou, pô, peraí, meu, será que eu tô sendo criança? Será que não? Mas é uma coisa que eu vou falar, vou marcar uma consulta contigo pra você reprogramar a minha fome emocional. Sim, tem muito disso. Você tem uma ideia, eu tratei uma pessoa há um tempo atrás, que ela era uma menininha, falei inclusive também postei essa semana. Ela era uma menininha, bonitinha, então todo mundo dava atenção nela. E era muito bonitinha mesmo quando criança. E ela foi crescendo até que a brincadeira dos pais e dos conhecidos ali começaram a ficar um pouco mais sérias. E até que chegou uma mão. Aí essa moça, que já estava na transição de criança para moça, ela simplesmente, com o modo de defesa, ela ativou o modo de gordura. Então, para ela parar de ser desejada, ela criou uma bela de uma obesidade mórbida. Nossa. Entende? Então, em 8 meses, ela ficou gordinha. Aí, o inconsciente dela falou, qual é a forma de defesa? Obesidade. Ela engordou por conta daquele trauma de infância. Né? Uma mão mal passada. Nossa, que tristeza. Aí, ela entrou em processo. E assim, a gente pega muito isso na clínica. Então, assim, tudo depende. Tem casos que são coisas leves, né? São coisas ali que são fora de contexto, mas a gente pega casos pesados também, né? Já pegamos, né, Cris? A Cris me ajuda na terapia lá, porque quando tem criança, quando tem mulher, a gente sempre faz a gravação, ou a gente tem que estar com, principalmente minha esposa, porque ela tá do lado ali. De acompanhante. Sim, Acompanhante, porque a gente grava, né? Eu praticamente não gosto da gravação, porque a questão da lei de proteção de dados pessoais, tem uma série de coisas. Muito pessoal, muito íntimo. É muito íntimo. Aí você vai gravar uma coisa íntima, até que o pessoal do meu marketing briga muito comigo. Mas você não vai gravar a sessão? Eu falei, não gosto de gravar, porque se vaza um atendimento fora de contexto, vai me dar problema. Ah, sim. Né? Tem uma foto que eu fiz da Não Verbal, já tá dando baita de uma polêmica na minha rede social lá, porque eu postei uma foto da Não Verbal, né, que eu tava fazendo a monitoria, e o pessoal já esquematizou. O cara do marketing falou, você tá ficando louco de colocar isso? Porque impacta, né? Então, eu fico meio preocupado com isso. Mas tudo depende do contexto. Então, a gente vai lá, faz o processo bonitinho, né? Pra não ter dor de cabeça. E aí, quem foi minha esposa. Mas o caso que eu tava falando, que a mãe foi lá, era uma menina também que foi vítima de violência, né? Foi vítima de abuso mesmo, né? E aí fizemos o processo da menina, ela se cortava. E eu não gosto de atender, particularmente, eu não gosto de atender criança. Porque a criança, a gente tem uma taxa de retorno muito grande. Porque os pais retraumatizam a criança e falam que o terapeuta que não deu certo. Nossa. Então, aí joga a culpa no terapeuta, que é mais fácil jogar pro terapeuta do que reconhecer o próprio erro. Mas, enfim, a família chegou lá, Cláudio, pelo amor de Deus, me ajuda. Tá bom, vamos atender, né? Você cortando, vamos lá. Aí nós tratamos a moça. Deu 30 dias, a família me liga. 30 dias. Cláudio, ela teve recaída. Eu falei, o quê? Recaída? Tá. Vem pra clínica. E que eu falo das hipnoses. Pode dar tempo de contar esse caso ainda, não? Dá. Então, é muito doido isso aí. Aí eu falei o seguinte, olha, trouxe a menina pra clínica, aí a menina sentou na minha cadeira, ainda tá uma clínica antiga, né? A Cris ficou atrás com a mãe, né? E como eu falo pra você, hipnose, a gente tem as manhas, né? Sim. E a menina sentou na minha frente, eu comecei a dar comando pra ela poder relaxar, pra ela poder entrar em estado de hipnose. E eu percebi que ela estava desafiando. Eu, malandro, mané, como diz a música, né? Eu entendi o que estava acontecendo. Ela estava usando da situação, porque é o seguinte, quando ela não tinha sido tratada ainda, ela tinha tudo da família, porque ela se cortava, então a família todinho ia para cima dela para dar atenção. Quando eu fiz o tratamento, o Cláudio resolveu o problema. Acabou. Esse problema não existe mais. E de fato, mas olha como o ser humano é complicado. Nossa, muito. Aí o que ela faz? Ela ameaçava que ela ia fazer de novo. E a família achou que ela estava se cortando, mas ela não estava se cortando. Mas ela falava que ela ia se cortar. Aí é o seguinte, e quem entrava em desespero? A mãe. E também tinha um contexto com a mãe. Aí eu comecei a dar o comando, eu percebi que ela começou a dar risadinha. Eu falei, filha, pra cima de mim, não. A mãe estava sentada lá, eu comecei a fazer o programa pra mãe, mandando pra mãe, hipnose. E eu hipnotizei a mãe, a Cris estava do lado, só falei pra Cris, segura. Pumba, mandei pra mãe e comecei a tratar a mãe. Ela na cadeira dando risada, ela começou a olhar pra minha cara e ria, dava risada e tal. E eu olhando pra cara dela, eu olhava pra lá, olhava pra cara dela, eu olhava pra trás. A hora que eu vi que a mãe, eu comecei a programar a mãe. Pá. Eu fiz a reprogramação da mãe e mostrei o que ela estava fazendo com a mãe, na hipnose.
E a mãe lá, viajando na maionese lá atrás, na cadeira dela lá. Quando a menina percebeu o que estava acontecendo, ela, mãe, Vamos embora. vamos embora. Mas a mãe estava no gostosinho, né? A mãe estava no gostosinho. E aí a mãe estava fazendo sentido para a mãe não voltava. E eu programando a mãe, eu falei, pode fazer o que você quiser agora, que ela tá comigo. Pode fazer o que você quiser agora, porque agora ela tá comigo. E porque a mãe tava entendendo o que estava acontecendo, né? E ela estava trabalhando os contextos dela também. Aí voltei a mãe. A hora que eu voltei a mãe, a menina, eu falei, agora vamos conversar sério. A mãe olhou pra cara dela assim, mãe, pelo amor de Deus, mãe, pelo amor de Deus. A mãe falou, agora eu te entendo. Nossa, que coisa, hein? Agora eu te entendo. Mas não, é o mais bonito é o seguinte, terminei o processo com a mãe, ela voltou, as duas se abraçaram, foi uma conciliação linda, maravilhosa, porque é o seguinte, da mesma forma que a menina manipulava a mãe, havia uma troca, entende? Porque a mãe também se julgava que ela não tinha dado tudo para a filha, se julgava culpada. Então, o que eu fiz o processo? Eu tratei a mãe, por isso que a gente fala que havia mão dupla, tem que tratar os pais e a criança. Então, quando eu tratei a mãe e eu resolvi o problema da mãe, a mãe olhou com a filha com amor. Então, não teve o julgamento, putz, você está sem vergonha, você tá me manipulando. Você tá me manipulando. A mãe entendeu que ela não tinha culpa com aquilo que tinha acontecido. Sim. E que agora ela estava pronta para acolher a filha. Mas de um outro jeito, não da forma que ela tá fazendo tóxica. Exato. As duas se abraçaram, mas as duas se choraram no final, né, Cris? Elas choraram. Falei, agora que vocês se resolveram, vou deixar vocês aqui. Vou lá fora, vou pegar um copo de água para vocês fiquem aí, vocês respirem um pouquinho. Saímos lá fora, as duas ficaram na sala uns 20 minutos lá dentro. Posso voltar? Posso. Mas olha, a menina hoje... Foi o resgate. Resgate da família. Resgate da família. Porque a mãe, agora, ela resgatou a filha, tiveram agora uma abertura para poder conversar, um diálogo. A menina transformou assim, ela virou seguidora minha na rede social. A menina mudou, era gótica, se maquiava toda escura, assim. A menina agora tá numa felicidade, voltou pra religião dela, se veste agora hiper bem, maquiadinha, roupa colorida, bem pra vida, pra Frentex. Olha agora, aqui, não tirava loucura, foto, ela não tirava foto de jeito nenhum, todas aquelas fotos meio esquisitas, assim. Agora ela tira alegre, sorridente, segura, madura, forte, firme, né? Como empoderada para a vida, e a mãe agora, né, sempre tá mandando mensagem, graças a Deus, tá tudo bem, como é que estão as coisas? Tá tudo bem, graças a Deus, não teve recaída, tá uma bênção ela na vida. Então, e a senhora, tá tudo bem? Nossa, minha vida mudou pra caramba também. Então, Sim. ressignificou as duas. Isso não tem preço, né? Não. Quando a gente vê a transformação... Não. Teve um cara que era viciado em Coca também, Coca-Cola, não pode falar a marca, né, mas agora eu falei. Também, a mesma coisa. A gente fez o processo lá na infância. A gente foi lá na infância, ele tinha uma dependência lá, não podia tomar refrigerante, agora como adulto ele se intoxicou, que agora ele pode, primeiro todo o dinheiro que ele tinha, ele tomava como um filtro para ele de gatilho emocional, porque ele não tinha na infância, agora ele tem dinheiro, ele toma. Resultado, 180 quilos. Brincadeira, a gente fez o processo dele 9 quilos. É muito sério, né? Quando a gente Nossa, começa a que- entender, como compreender que a dimensão é... de uma palavra. do autoconhecimento, do trabalho terapêutico, da hipnose, sabe? De você entender o resgate da família, a importância do trabalho sério do terapeuta nesse mundo hoje em dia, né? Que a gente sabe que precisa tomar muito cuidado. Sim. E é muito bacana todos esses exemplos, porque quem está assistindo, a gente sabe que tem pessoas, tem famílias que podem se identificar e, né, entendem uma forma de procurar uma ajuda, procurar esse autoconhecimento, procurar mais uma forma de tratamento com a hipnose. É incrível. A Leila, né, Leila? Só pra gente concluir, desculpa, a Leila a gente fez um processo com a Leila, eu acho que o processo da Leila foi muito legal. E foi lá no Hotel Guararema, né? E se permite, né, Leila? Sim, claro. Né? E eu fui fazer um exemplo lá, que eu estava nos empreendedores sistêmicos lá, e aí a Leila entrou no processo da hipnose, e eu falei, olha, você consegue fazer a constelação com a hipnose. E a Leila veio, no meu caso, né? E eu coloquei a Leila em transe, e eu lindo que ela pôde ter o contato com a mãe dela, né? De um lado hipnótico. Então eu programei, quando ela abrisse o olho dela, ela ia ver a mãe dela na frente dela. Isso é possível fazer, tá? Isso é possível fazer. Tá? O cérebro entende que isso é verdadeiro, né? E a gente usa muito isso também na clínica para resgatar. Então, eu projetei a Fabiana, que foi a mãe dela, né? Foi gravado, isso foi uma coisa mais linda,
Que eu falei, olha, agora você vai abrir os olhos e você vai ter a oportunidade de fazer a despedida que você não teve para fazer com a sua mãe. E ela abriu os olhos, aquela foi a entrega ali, aquele momento, foi tão lindo aquele momento de resgate da Leila, né? Vocês a chorar, assim. E foi um processo tão lindo, né, Leila? E assim, ficou o quê? 15 minutos ali naquele processo? Não me pergunta o tempo. Porque a gente fala que tempo de Cronos é um, Kairos é outro, né? Então, naquele momento daquela transe ali, ficou em tempo de Kairos. Então, para ela foi uma eternidade. Né? Então, foi um resgate ali, foi uma coisa linda o processo dela ali. Né? Por isso que eu falo, eu sei da suscetibilidade dela, né? Que foi um processo maravilhoso. Fala aí, Leila. Foi maravilhoso, gente. Foi, assim, é uma coisa que eu também não esperava, porque eu não sabia como funcionava. Às vezes eu fui muito questionadora em cima de você, né? Foi. Não, Cláudia, não dá, isso não funciona, tal. E para mim, aquele momento que eu me entrego, né? Eu para qualquer movimento eu me entrego, porque eu acho que é isso que é o importante. Então eu falei assim, eu estou em boas mãos. Vamos, só vamos. E na hora que eu abri o olho, gente, eu via realmente a minha mãe. Pelo amor de Deus. Até a maneira que eu não sabia que era a Fabiana, mas a maneira de... Era minha mãe que estava ali conversando comigo. Chocante. Nossa, você não tem noção. Você não tem noção como você é a pessoa, você está ali conversando com a pessoa. Não, se falasse para mim, não é, eu ia falar, não, você está louca, né? É ela, é a minha mãe. E olha, a Fabi usou expressões que eram da minha mãe. Falei, gente, que isso? Né? Tanto que aí depois, né? Porque na hora não. Mas eu falava assim, gente... Aí eu falava assim, mas você estava igualzinha à minha mãe. Como pode? Como é que pode? Você era minha mãe. E, né? Gente, Nossa, deve ser uma experiência maravilhosa. Eu gostaria de me despedir do meu pai. E o cérebro... E assim, a gente consegue fazer o processo, entende? Porque, assim, como eu falo, a gente consegue fazer tudo na terapia. Mas tudo depende da permissão. Sim. Então, por exemplo, como ela falou bem, ela teve o processo, ela teve a permissão. Pô, eu tô aqui, eu confio. Né? Profissional, eu sei quem é o Cláudio, então eu vou me entregar. Né? E o detalhe que você foi, que a gente, né, eu não peguei a Leila em específico para fazer o processo. Eu fiz a hipnose de palco. Então, a Leila foi uma das outras tantas que estavam no evento e que foram hipnotizadas. Então, ela teve o presente de ter esse tipo de presente. Sim. Então, foi um presente. Foi um presente para mesmo. ela, né? Os outros eu fiz outras coisas, mas dela foi uma... Eu falei, como estamos falando em constelação, vamos fazer constelação com a Leila, porque ela é consteladora, então experimenta o poder da hipnose com constelação para você entender como funciona, né? E ela passou pelo processo. Então, assim, o nosso cérebro, ele é muito plástico. Quando você tem a neuroplasticidade, então, quando você abre isso, você se dá a oportunidade, né, de confiar e se entregar realmente, porque é uma entrega, né? Você se entrega, você relaxa, e você vai para o transe profundo, é muito surpreendente. Inclusive, diversos tratamentos que a gente faz a significação com o pai, com a mãe, com tudo isso, a gente usa esse expediente. Então, a gente faz, olha, geralmente por isso a gente leva um assistente com a gente, que às vezes, um pai, uma mãe, uma irmã, um irmão, né, para você poder fazer aquela conexão, a pessoa ela abre o olho, realmente ela vê a mãe, ela acredita que está aquilo. Né? E faz o é real, é muito real, é real. Você entra no campo, Você, né? Você tá no campo Só vivendo para saber. Você tá no campo Só também da vivendo pra constelação, né? Então você tá sentindo E se tudo aquilo. abrindo para ver. Exatamente. Se abrindo para sentir. Se permitindo. Porque tem muita gente que não se permite. Ah, não, imagina. Né? Não. A mesma coisa que para as dores, né? Às vezes a pessoa não se abre para isso. Eu não quero ver, não quero mexer. Tá aí na caixinha de Pandora, deixa aí. Eu estou vivendo bem assim. Até a hora que, como a gente costuma dizer, né? A vida fala assim, olha. Agora você vai ter que abrir. Toma a chave aqui. Para de ser criança. Pare de ser criança. E olha, eu conheço gente, assim, e como eu falo, eu não bato tambor para doido. A gente conversa, fala, explica. Não basta tambor pra... Não, mas é o seguinte, a gente, por isso que eu falo que cuidado, né, hoje em dia. E mesmo assim, por isso que eu falo da gente ser autossuficiente, a gente ter o conhecimento. A pessoa vem falar comigo, tem uma pessoa que já veio falar comigo mais umas 15 vezes. Uau. 15 vezes. E toda vez aquela vitrola que fica, aquele disco antigamente, arranhando o disco, fica pulando e voltando a mesma coisa. Falei para ela, falei o seguinte, olha,
quando você quiser de verdade resolver isso, você me procura. Porque se você vier falar sobre isso de novo comigo, eu vou virar as costas e vou largar você falando sozinho. E ela tentou fazer isso. E eu fiz exatamente isso. Falei, dá licença que eu tenho mais o que fazer. Se você quiser resolver, eu tô aqui. Mas se você ficar contando mais uma vez essa história triste pra mim, eu não tenho mais paciência pra você. Dá licença. E é assim que a gente resolve. Porque senão você fica validando. Né? E a gente entra na questão da constelação familiar, né? Da vítima. Então aí você vai ser mais um algoz dela porque você foi um agressor naquele momento. Porque ou você valida ou você está sendo um agressor, você está validando a tese do agressor. É a Então, mesma coisa, o adulto chegando para fazer a constelação. A hora que senta, é a criança que está ali. Sim. E aí vai resolver. sim. Gente, Sensacional. sabe? Já quero ler. Sai daqui cansada, né? Fala sério. Porque você recebe um monte de input, um monte muita de informação. E agora você vai fazer aquele mente. acesso Eu quero pra fazer. Eu entender. quero fazer. Aí você tem dois caminhos. Aí eu vou fazer a programação neurolinguística para você. Aceita um conselho? Fale. Cuidado com o que você fala. Se você falar que é muita informação, o que você está programando no seu cérebro? Não absurdo. Então, você pode fazer melhores frases. Sim. Né? Nossa, que maravilha, que delícia. Eu vou agora poder me aproveitar desse momento para poder fazer minhas autoanálises. Agora, se você começa a fazer a programação, e aí eu vou falar, porque eu também sou chato, o pessoal fala que eu sou chatitioner, né? Eu sou practitioner. Então, eu vou pro lado chatitioner. Né? Então você é da nossa neurolinguística. turma. Chatitioner, Porque né? a gente é visto de comum, eu né? sou especialista em comunicação também, Uhum. em PNL, assim como a Leila, tal, programação, comunicação não violenta. Mas realmente, quando você recebe esses inputs que vão te fazer olhar para sua vida, para sua consciência de maneira diferente, você, a princípio, você fica assustado, né? Sim. Porque é um Sou conteúdo desafiador. que você acessa. Sou eu desafiador. reprogramando. Eu acho que ele tá com a chave da caixinha de Pandora e não falou. Aí ele deu, a sua ele já abriu, né? Aí deu uma... Mas é verdade, as palavras têm muito Sim, significado. muita força. Muita porque, força. Porque enquanto eu fiquei na criança jogando para os outros, por isso que eu falo quem é o Cláudio, porque enquanto eu fiquei falando a historinha triste, né, a minha vida era triste. Quando eu virei a chave, falei, eu quero olhar de outra forma, minha vida mudou. Então, enquanto eu fiquei procurando culpados, fiquei procurando pelo em crista de cavalo, né, procurando pelo em ovo, né, jogando coisas para os outros, minha esposa tá aí, eu quase deixei ela doente por conta disso. Né? Essa mulher é santa porque tanto que eu punhei o saco dela. Né? Então, assim, quando eu entendi meus contextos, comecei a me tratar, né, isso que eu acho que é interessante. Você se curando, você cura o meio ambiente. Quando você entende o que você está fazendo, eu gosto muito do princípio do Ho Oponopono. Você sabe disso. Né? Então, o Dr. Hyolyn falava que não existe o fora. É só interno. Então, se você está se programando para o teu mundo interno, o externo só tá representando aquilo que você se programou dentro. Reverberando de dentro. Então, essa questão da Olha informação, dentro. essa questão da informação, da forma que a gente acorda, da forma que a gente dorme, da forma que a gente conversa, o nosso diálogo interno, tá na parte de ser criança, entendeu? Para você poder saber como você está conversando com você. E aí você vai entender, putz, eu tô sendo tô batendo chicote lá, minha culpa. Quanto lixo emocional eu tô carregando desnecessariamente? Por que eu tô precisando me programar? Por que eu tô precisando falar para mim que isso é o pesado? Se é uma coisa que eu faço com prazer, que eu faço com alegria, que eu faço com disposição, é uma coisa que está me agregando, que está me subindo ao nível, está me subindo a régua. Então, para que eu vou colocar peso numa coisa que não tem? Putz, é isso. Perfeito, gente. Conversamos aqui com o Cláudio Padovani, que deu essa aula para nós, né? Foi muito enriquecedor, né, Paty? Muito. Foi Sua percepção sobre esse episódio. incrível. A mente, assim... É uma expansão, né? Toda vez que a gente recebe informações, um novo conhecimento, eu sou apaixonada por isso. E como que existem diversas formas, e aqui a gente está conhecendo mais uma, de se autoconhecer, de ajudar as pessoas, de você encontrar as suas questões, né? Curar, ressignificar suas dores, suas feridas. Então é lindo, obrigada por trazer aqui o seu trabalho, o seu conhecimento. Só agradecer. Obrigada. Por Leila, hoje. você, seu convidado. Cláudio,
Bom, eu nem preciso falar o quanto eu te admiro, gosto de você, conheço já um pouco do seu trabalho. E é isso, querido. Você deixou de ser criança. Sim. Eu vou pedir uma gentileza, quero que a Cris venha até aqui. Você sabe que nas formações eu brinco, né? Vem aqui, Cris. Que eu brinco que ela é já paraguaia, né? Ela não gosta muito da brincadeira, porque ela é japonesa, mas não tem nada de japonesa, né? Então, Cris, vem até aqui, fique ao lado do seu marido, por favor, que ele vai agora falar uma mensagem para audiência. essa E aqui eu quero que você Ela é compartilhe muito linda, dessa mensagem. gente. Essa é a Cris, gente. essa aqui é a mulher da minha vida. É. Baixar um pouquinho? Baixa um pouquinho. Aê! Pronto. Peraí. Ah, ele vai ser Cara, cavaleiro. Olha só isso. Peraí, a mulher primeiro. Peraí, senta aqui. Senta aqui, Cris. Você não vai aí sentar como- no colo dela, Aí, né? como bom homem, a gente ajoelha lá da esposa. Que lindo! Ah, porque ela é a mulher da minha vida, né? Para. Não, Então você vai fazer duas coisas. Você vai fazer uma declaração para ela e depois uma mensagem para audiência. Ah, mas declaração pra ela eu faço toda hora, todo momento, Ele todo vai, é dia. verdade isso, Cris? Eu falo, todo dia quando eu falo, eu faço a seguinte pergunta pra ela. Amor, como que você faz? Você é tão lindo. Desse jeito. É verdade, é verdade. Assim, a gente entende, né? Quando a gente transborda, a gente não espera mais nada do outro. Então, a gente vê que é por acréscimo. Então, a gente acredita que a gente também faz o trabalho conjunto na terapia, né? Acho que Cris também é practitioner em programação linguística, me ajuda muito na clínica, né? Nas minhas coisas. Então, assim, quando a gente transborda, a gente quer fazer sempre o que é melhor para o outro, né? Então, assim, porque como a constelação ensina, o dar e receber, a gente tem que ter homeostase. Então, da forma que eu faço para ela, ela faz para mim. Então, hoje, não existe Cláudio sem Cris, entende? Então, esse trabalho tem muito da minha história, da nossa história, a nossa vida é uma vida, né, de altos e baixos, a gente tem muito da questão, tem muita coisa da história aí que vocês vão entender o que eu estou dizendo, né? Então, assim, é um desafio para a gente, nosso início de trajetória e o que a gente chegou e conquistou hoje. Então, se eu estou aqui hoje é porque essa mulher me carregou no colo. Olha que legal. Né? Então, eu devo muito não, né? Devo a minha vida para essa mulher, né? Porque sem ela, realmente, eu acho que eu não estaria aqui hoje. É verdade. Dá um recado lá para quem está te assistindo. Olha, gente, eu agradeço muito a presença aqui no episódio, né? Nesse episódio do Mulheres em Sintonia. E falo para você o seguinte, quando você entender quem é você, quando você curar suas feridas, quando você olhar realmente, verdadeiramente para você, como eu falo na clínica, olha, pela primeira vez, tem uma conversa honesta com você, dentro de você, com a sua criança, eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai exponenciar pelo menos vezes 10. Então, olha para você, entra no autoconhecimento, tem o filme que eu gosto, da Prova de Fogo, que fala do relacionamento de casal. Só que muda a metáfora e fala o seguinte, comece a estudar você primeiro, porque você vai transmitir para os outros aquilo que você é. E se você não sabe quem você é, como diz Alice no País das Maravilhas, se você não sabe qual caminho tomar, qualquer caminho serve. Então, primeiro, entra dentro de você, se programa, olha, se pesquise, se estude. Realmente dói o processo de autoconhecimento, mas é libertador. Então, quanto mais você emergir dentro de você, eu tenho certeza que você vai por caminhos inimagináveis e você vai exponenciar na sua vida de uma forma insana. Eu acredito nisso. Vamos fazer o nosso brinde com água, autoconhecimento com Cláudio, com Mulher em Sintonia. Aqui a gente brinda com água, né? Fechamento dos nossos episódios. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada. E até o próximo episódio. É a Cris, né? Aí, Cris. Aê! Até mais, pessoal.